Mais uma vez, boa tarde, pessoal de Botuporã e região. Estamos de volta para mais uma belíssima transmissão. E nesse momento já estão entrando em campo naquela cerimônia linda de abertura. De um lado de verde, Guarani, do lado de vermelho, o América, Guarani, Guarani América. São muitos anos de rivalidade, muitos anos de duas equipes tradicionais aqui de Botuporã, que são da mesma comunidade, da Lagoa d'Água dos Costas. O América aí, se eu não estiver enganado, são 40 anos de história. O Guarani, eu não sei a idade correta, só sei que o Guarani tem 3 títulos aí. E aí hoje vai ser um baita jogo, esperança de um bom jogo. Já vou dar boa tarde ao meu comentarista de hoje, que está nos ajudando demais, nosso amigo Grezão. Alô, Grezão, boa tarde, Grezão. O que você espera desse sensacional jogo, Gré? Bora lá, Maílson. Boa tarde, Maílson. Boa tarde, ouvintes aí da audiência aí da TV Web L10. Todos aqueles presentes aqui no município, na cidade circunvizinhas e também especialmente São Paulo. É um grande jogo, Maílson, jogo de rivalidade. 2 times aí da comunidade da Lagoa d'Água dos Costas. O Guarani realmente o time a ser batido, mais uma vez. Um elenco muito forte, manteve o elenco, reforçou. Não é? Então, assim, vai ser um jogo duro pro América, né? Mas como tem a questão da rivalidade, o time do América também, a gente tem que dar uma olhada ali se teve alguns reforços e tudo mais. O Guarani é favorito, não só para esse jogo, mas também para o campeonato. Mas vamos ver, né, Maílson? De repente, se o time do América montar uma estratégia de jogo ali que complique, é o primeiro jogo do campeonato, de repente o entrosamento pode não estar tão legal. Mas eu espero sim um grande jogo, tá certo? Especialmente pela essa questão da rivalidade da comunidade lá, que a gente tenha um jogo aí bom, um jogo disputado. Com na bola, lances, né, Gré? especialmente na bola, é isso, com criatividade acima de tudo. Pronto, enquanto vocês ouvem o hino de casa, a gente vai falando que a Eunice Rocha torcendo bora pro melhor jogo do dia, a Denilson torcendo pro América, o Marisvaldo dizendo que é jogão, o Wellington dizendo que é 5-0 pro Guarani, o Adel torcendo pro América, a Eunice dizendo que é 2-3, o Hernando dizendo boa tarde, o Renilson salve. O Renilson é aquele que jogou lá para o Professores, né? E dizendo assim, tô na torcida pelo AGGol, que é o Agenor. A Cirlei Silva, alô Eloá, aquele abraço. Ela dizendo que é muito fã da Web TV L10, aquele abraço, obrigado, viu? E o Dionísio Rodrigues, que eu acho que é o Dionísio da pizzaria, tá torcendo aí por 3-1 do Guarani, Grezão. É isso aí, Maílson. O Renilson aí já jogou com os Professores no último campeonato, se não me engano, não foi? Aí teve que ir para São Paulo, jogou também com a equipe do Flamenguinho no torneio regional. Aí joga demais, tá fazendo falta aqui pro nosso campeonato, hein, Maílson? Verdade. É isso aí, pessoal, vocês de casa acompanhando aí a cerimônia de abertura. Nesse momento as equipes se cumprimentaram, agora termina ali os cumprimentos. Com certeza vai ser um bom jogo. Já Grezão vai destacar quem são os reforços da equipe do Guarani e também quem são os reforços da equipe do América. Eu observei algumas coisas já, mas vou deixar pro Gré. E lembrando que a arbitragem continua a mesma, a centralizada do Bandeirinhas, o Romário e Tum Malheiro. E vamos lá, deixa eu observar quem vai tirar a foto primeiro aqui, vai ser a equipe do Guarani, Guarani, isso mesmo, ali, ó. Já observei o Jefferson Negro, que ano passado veio aí, jogou demais o Jefferson, não sei o que você acha. Sim, exatamente, bom jogador, mas de criatividade, velocidade, né? Muitas vezes falta ali outros jogadores, como ele é tão veloz, falta outros jogadores da equipe do Guarani chegar junto com ele para, vamos dizer assim, para aproveitar o potencial dele de uma maneira melhor, mas joga demais, é sim um destaque, já estava o ano passado. Eu percebo ali, mas a equipe do Guarani é uma galerinha jovem, sabe? O pessoal da base já do Guarani, lá da comunidade, que estão ali, né? A gente percebe também Carlos Júnior, Birubiru, né? Rian, aí Paulo César, não sei se o ano passado ele estava, acho que ele estava, entrou poucas vezes, né? Manteve ali o goleiro, Hernando, né? E pelo que a gente sabe também, o outro goleiro Lei, que estava com o time dos Professores do campeonato passado. Tá aí, então o Guarani mais uma vez vem para disputar, vem realmente como favorito, uma equipe muito forte, a equipe a ser batida. Tem também Duda, da Lagoa d'Água São Francisco, Maílson, canhotinho ali, joga demais também, então realmente reforçou o seu elenco. Tem Raí também, né, Maílson, tá ali? Exato. Raí também que não estava o ano passado, enfim. Então, um forte time, um forte elenco, já joga junto, tem qualidade e vem mais uma vez, vem forte aí para disputar, vem como favorito aí para
o título desse ano do Campeonato Municipal de Botuporã. Pronto. Tá dizendo a Cirlei Silva, é o Cirlei Silva, né? Tá dizendo que vai ser 3-1 Guarani no América. O Luiz Carlos Vieira Bom dizendo bora América. Pessoal, a gente, mais uma vez, nós aqui da Web TV, a gente fica muito feliz em poder estar sempre transmitindo esses jogos, né? A gente tenta fazer o nosso melhor, sempre vai ter falhas, até porque aqui ninguém é perfeito, até os profissionais imagina a gente que é amador, que a gente faz porque a gente gosta, né, Greg? A gente não faz porque a gente estudou para isso, mas porque a gente gosta. Mas isso aqui é assim, é o prazer de fazer o futebol, de participar e brincar com a galera. Na verdade, a gente faz aqui uma brincadeira, e o bom é que a galera gosta, a galera interage, e aí a gente enriquece aí, dá uma opção de entretenimento no domingo aí das famílias botuporaenses. Exato, de Botuporã e região, né? Que tem gente lá muito distante da gente. Ontem tinha gente no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Aquele Alex, o zagueiro do seu time, estava lá em Xerém, no Rio de Janeiro, lá com seu filho. Exatamente, viu, fazendo lá. E a gente está torcendo muito para que o filho dele vingue, né, Greg? Pensa o orgulho que ali, toda a galera que conhece Alex sabe do ser humano que ele é, pessoa de caráter, enfim. Eu sou suspeito para falar, né? Porque a gente já vem jogando campeonato, uns 3 campeonatos juntos aí, mas Alex é de uma índole assim indescritível, na verdade, e ver ele avançando na jornada, que não é fácil, né? O lugar que o menino dele já chegou não é fácil. Exatamente. Realmente, e Deus abençoe que ele vai conseguir chegar longe, né? Em tudo aquilo que foi até uma situação, mas que a gente falou no vestiário nosso ontem, fugir um pouquinho aqui do assunto, foi essa questão, né? Quando a gente vê uma criança, mesmo que não seja do município de Botuporã ou de qualquer aqui da região nossa, é aquele sonho do jogador de futebol, de chegar a realizar, que todos nós tivemos, né, na infância, a gente vê realizado ali numa pessoa próxima, ou do nosso município, ou da nossa região, assim, é uma alegria, assim, imensurável. É isso aí, eu tenho um filho de 12 anos aí que tá querendo aí, nós já vamos tentar. Se Deus quiser, se for para ser, vai ser. Se não for ser, só de ser um bom ser humano, saber entrar e sair em todos os lugares, isso aí já é uma vitória imensa, né, Greg? Que a gente vê. O esporte ele tem esse poder, Maílson, de edificar o ser humano, de mostrar valores, né? Principalmente a questão da união, da cooperação, coisa que a gente tanto falta na sociedade hoje em dia, né, Maílson? Cada um pensando só no seu nariz. E infelizmente não é assim que a gente vive, a gente tem que ter essas coisas a mais, né? No que o futebol traz pra gente. Vamos pro jogo, né, Maílson? Vamos lá. Vamos analisar o América aí agora, Maílson. Rapidinho, a Eloá tá dizendo aqui, um abraço pra avó dela, que é a Maria Aparecida, e da Wani, e pra mãe dela, que é a Cirlei. E vamos lá, Greg, dá uma analisada aí no América, fala um pouquinho dessa equipe, quais são os reforços, quem você destaca, quais jogadores que já estão lá há muito tempo. Fala um pouquinho aí do que você conhece dessa equipe. Então, Maílson, ali a gente percebe alguns jogadores veteranos na equipe do América, né? Eu sou suspeito para falar do veterano, porque eu vejo que muitas vezes dentro de um jogo a experiência ela conta, porém a intensidade também ela é necessária. Na verdade é uma junção de experiência, de inteligência, na verdade, com intensidade e preparo. O futebol acho que se resume a isso, e a idade não tem muito a ver, mas a idade traz essa experiência, essa inteligência. E o time do América tem alguns veteranos, tem uma galera nova ali, igual o Agenor, o camisa 10, são jogadores ali. O camisa 10 já estava ano passado, o Alan tem correria, tá certo? Tem Renatinho, que veio ali pro time, que é um jogador que pega bastante, tá certo? Mas, assim, a questão da zaga ali me causa uma preocupação com relação à velocidade. Egilto sempre foi um bom jogador, tem um bom passe, porém, se, pelo que eu vejo ali, Mateuzinho pode estar caindo lá em cima de Egilto, então já é uma situação ali da defesa ter uma cobertura, entendeu, Maílson? Beleza, Greg, vamos preparar aí para começar esse primeiro tempo de América versus Guarani, Guarani versus América. E quem vai sair com a bola é a equipe do Guarani, com o centroavante, o H9 é o Eric Manuel, vai sair com a bola a equipe do Guarani. Nesse momento o árbitro rolou a bola no estádio municipal Oswaldo Rocha, de verde e preto, Guarani de vermelho e preto. América e Guarani, um clássico da cidade e da comunidade de Lagoa d'Água dos Costas. Vamos lá para o jogo, olha só, o César já faz aquela bela girada de bola, jogando para o lateral direito, o Diego tá com a bola. Esse time, a gente consegue falar todo mundo o nome, que a gente conhece todo mundo. Olha só, quem tá com a bola agora é o Ricardo, ele que é o volantão desse time aí do América. Ricardo, do Guarani. O América tocou para um lado, para o outro, olha, já chegou ali, mostrando que não vai brincar. O Chá
É ele mesmo, o Chata na lateral esquerda. Não, ele tá de volante, mas foi o que eu falei, mas ele deve estar dobrando lá com o Egilton, até pela questão da velocidade. Olha o Alan, Olha só, o Matheus já ganhou uma bola lá em cima, já botou o Alan para brigar na velocidade com o Nilton. O Nilton se prepara muito bem para esses campeonatos, ganhou um pouquinho na velocidade, joga pela lateral. Lateral que favorece a equipe do América. O Richard Cauê dizendo que a Boa Vista inteira, a Boa Vista em pré torce para o Agegol, que é o Agenor, e para o América. Alô, Vinícius Cardoso, meu amigo, assistindo a gente lá em Salvador. Vinícius, foi para Salvador, rapaz, me deixou aqui. Vamos lá, 160 telespectadores, vamos compartilhar o link, pessoal. Vamos trazer mais gente para essa live. Esse jogo promete. Começou um pouquinho morno, já estão reclamando que a bola está vazia, né? E a hora quem está na bola agora é o Damião. O Damião estava em São Paulo, voltou, já está aí na equipe do América. O César rasga de lá, o gigante César. O zagueirão joga para fora, já mostrou, Gré. Já vi 2 chutões aí que já mostrou que esse jogo não vai brincar. Não, mas tem tudo para ser um jogo pegado. Porém, é aquela situação. Se sai um gol aí e o outro time quer ir de qualquer jeito para frente, pode virar goleada. Ou para um ou para outro. Mas eu acredito, na verdade, que seja um jogo duro, viu, Maílson? Jogo pegado. Eu imagino. Todo mundo reclamando. Jogou o primeiro jogo todinho e ninguém reclamou da bola. Agora tá todo mundo dizendo que a bola tá murcha. Pô, Maílson, no meu babinha lá de terça e quinta, eu brinco com os caras. Quando a bola tá ruim, eu falo, não, vai estar no nível dos nossos jogadores. Mas no babinho lá de terça e quinta. Mas isso aí realmente, se não tá legal, tem que reclamar, botar a bola, as bolas na libra certa, né? Bem calibradinha aí pra poder tá tendo um bom futebol, mas... Olha só, quem tá com a bola é o Alan. O Alan tentou, quem ganhou por baixo foi o Maciel. O juiz atrapalhou o Aldo. A bola já ficou lá com o Jefferson Negro. Pisa na bola. O Jefferson Negro escorregou também. O Aldo correu muito mais que a bola. O Aldo. O Jefferson tocou pro Maciel. O Maciel esperou alguém passar. Esperou lateral esquerdo. O Nilton jogando com a número 3. Normalmente ele joga com a 6. Hoje ele tá com a 3. Quem tá com a bola agora é o Diego. O Diego vai alçar essa bola na área pro Eric. Jogou na área. Pode ser bola perigosa. O Eric esperou passar lá no segundo pau. O Eric tá na bola. O Guarani com muita vontade. O América também. Lateral que favorece a equipe do Guarani. E aí, pessoal, você de casa, tá torcendo para quem? Pro América, pro Guarani? Deixe seus comentários no chat que a gente já dá aquela passadinha. A gente vai ler sim para vocês todos os comentários na medida do possível. O Alberto Carlos é o Tuca, Gré? Isso. Olha só, o Luan tá na bola, se puxou para trás. Ele tá dizendo para mim o quê? Ele tá dizendo que é um erro gravíssimo o árbitro apitar 2 jogos, né? Isso aconteceu ontem, né? Mas ele tá dizendo assim, um erro gravíssimo e tal. Lembra o que aconteceu nos jogos de ontem? O que aconteceu nos jogos de ontem, Gré? Fala pra mim. Não, essa mesma questão do mesmo árbitro apitar os 2 jogos, mas porque assim, a questão da arbitragem a gente sabe que é polêmica no Brasil todo, né? Aqui no Amador, então, eu acredito que é mais difícil, que não tem recurso, não tem Olha só, Luan. a estrutura devida. Continua. A estrutura devida, né, Maílson? E aí a questão de apitar 2 jogos seria realmente pela questão do preparo, do cansaço, que dificulta você estar próximo ao lance. É nesse sentido que eu acredito que seja a crítica aí do Tuca Guardiola. Beleza, olha só, lateral lá em cima para o Diego. O Diego tá nela, Diego de filho de Gu, jogou a bola aqui pro Eric, cabeceou para dentro, para fora, tiro de meta que favorece a equipe do América. O Daniel Guedes diz, forte abraço, Maílson e Grezão, na torcida por mais um título do Guarani. José Maria Barbosa Silva, parabéns pela transmissão. Maílson, não deixa... Muito obrigado mesmo, Deus abençoe. O Elismar Oliveira diz, as bolas estão devagar, viu? Lá ele. A Eunice Rocha, estou torcendo pro América, Sérgio Ribeiro, estou torcendo pro América. Olha só, a América com muita torcida aqui no chat, Grezão. Assim, Maílson, tá? A galera tá torcendo pro América, tá participando. Olha só, o Luan deu um jogo de corpo do Damião, chutou pra frente, a bola sai em lateral. É lateral que favorece a equipe do Guarani. Prossiga. E o Renatinho, o número 8, mas parece que ele trocou a chuteira, que ele tomou uns 2 capotes ali no meio, ali, tava escorregando. Parece que a chuteira era branca. Ele trocou, ele tava com a Salsite, cara. Foi, então, ele trocou ali. E posição no meio de campo é complicado, mas que você deu um vacilo ali, deixou a marcação passar, um contra-ataque pode ser fatal. Beleza, olha só, o Gré segura a bola. Alô, meu amigo Bahia, o treinador do Riacho Seco, assistindo a gente também. Muita gente acompanhando nossos jogos ao vivo, 183 telespectadores. Vamos chegar nos 200. Olha só, o Ricardo bateu direto para fora, tiro de meta que favorece a equipe do América. Alô, Tuca Guardiola, grande cabeleireiro, barbeiro de Botuporã. Aquele abraço, pense no cara, gente boa. Aquilo ali, eu vou falar, até para falar, ele é calmo. Fala a verdade, Grezão. Tuca é sossegado. Vem aí fazendo um trabalho legal aí no Flamenguinho. Fomos 3º lugar na primeira vez, 2º ano passado e sei não, se ele quiser melhorar, ele tem que ser campeão esse ano, né? Nós mata ele, Maílson. Beleza, um alô especial ao nosso amigo Cido Matos. Se você quer construir com qualidade, procure Cido Matos, o melhor pedreiro aqui da cidade e região.
Lembrando-se do Matos, nada é de graça, vou cobrar o comercial. E vamos que vamos, pessoal, nós já temos aí 5 minutos do primeiro tempo. O Ricardo veio ali como uma carreta, né, que o homem é forte, tentou cabecear, acabou acertando o jogador do América, que está caído, Guilherme. Você viu algo a mais nesse lance ou foi um lance de jogo? Ô Maílson, eu acho o seguinte, mas uma vez que ele errou a bola e ele só foi nas costas do jogador, uma advertência mais séria, ou até um amarelinho já seria a situação ali, mas deveria ter uma advertência mais séria, porque ele não pegou a bola, só pegou as costas do jogador. Então a jogada é perigosa ali, mas começo de jogo, né, faz parte. Beleza, olha só, o Eugênio chuta pra frente, quem tá nela, quem chega nela, vai chegar o Alan, na marcação do Alan, quem tá é o Nilton Oliveira marcando o Alan, levantou, tá com a 7, o Alan, jogou no meio de 2, Maciel também ficou pra trás, sobrou com o Aldo tenta chutar, sobrou no meio de campo, tira lá de lá o zagueirão César, nesse momento recuado, o Guarani bateu, Eugênio de fora da área, a bola sai em linha de fundo, tiro de meta que favorece a grande equipe do Guarani e o atual melhor goleiro do campeonato, Hernando. Maílson, o Guarani começou apertando, teve uns 2 ou 3 lances ali, subiu a marcação, o América teve um recuo nos primeiros momentos aí do jogo. Agora o América vem a primeira vez realmente que ele sobe a marcação, dá um aperto ali no Guarani, mas assim, jogada sem tanto perigo. O Guarani está tranquilo, está conduzindo a bola, acho que esperando o América vir, na verdade. Você pode ver que ele sem tranquilidade ali com a bola, ó, o Maciel volta, vem buscar lá no meio da zaga, que ele tem uma boa saída de bola. Vai lá, Maílson. Olha só, uma bela triangulação, Ricardo, Luan já toca lá pro Diego vai devolver no Ricardo devolve no Diego, posiciona para receber de volta, o Diego já manda em velocidade para o Jefferson, tira, não tirou mal, Damião, sobrou pro Jefferson, vai bater voltando pro meio de campo, Luan tá nela, bater, gol! Gol! Na marca dos 7 minutos e 45 segundos do primeiro tempo, sai jogando errado a equipe do América, o Jefferson ganha a bola, joga pro meio, quem chegou, o cabeça pensante, o pé de anjo Luan, só bate, só alisa e deixa, e no momento o placar mostra, Guarani tem 1 e o América tem 0, Grazão. Então, Maílson, uma falha fatal ali grotesca da zaga, errou no pé de Jefferson, ele só conduziu, rolou para Luan, estava livre, Luan bateu firme, um grande gol. Uma equipe do Guarani, você não pode ter uma falha dessa. Tem que jogar muito seguro. Se você der a oportunidade, realmente é isso que acontece. E a situação do jogo para o América agora se complica pelo seguinte, porque vai precisar sair. O time do Guarani, ele sabe jogar com o resultado na mão. Você vê que a saída de bola é tranquila, eles não têm pressa. E aí, se o América tentar sair de qualquer jeito, subir a marcação e dar espaço, aí pode sair até uma goleada, viu, Maílson? O Guarani, como você falou, né? Foi calmo na saída e esperou o erro do América, errou, e aí você já viu, né? Olha só, quem tá na bola lá é o Mateuzinho teve falta, viu? O Aldo chegou forte no Ricardo ficou no chão, tá reclamando, e o juiz marca a falta. O juiz, eu acho que ele vai marcar todas as faltas, justamente que ele sabe que é um baita clássico, que pode complicar, não é isso, Grezão? É isso, mas a falta mais... Deixa eu só responder a Eloá. Eloá, o Guarani é de vermelho, de verde e preto, que acabou de fazer o gol, viu? O vermelho e preto é o América, vamos lá, Luan tá nela, tá caindo o jogo, ele tá com a número 10, olha só, Luan tá na bola, vai botar na área essa bola, o Hugo cabeceou pro meio da área, tira, vai ficar lá com o Damião sai tocando aqui embaixo com o Matheus, o Luan chega pra atrapalhar, o Matheus ganhou na força, então pega que não pega danado, vai lá, Gré, pode falar. Foi lá atrás o lateral. Pensei que tá o cartão. O juiz tá brabo, hein, Maílson? Ele tem que estar brabo. Nesse jogo ele tem que ficar muito bravo. O negócio vai pegar aí hoje, rapaz. Começou agora. Prepare o seu coração, que é muita emoção até o fim. Quem tá na bola agora é o Damião. O Damião vai cobrar o lateral. Aquele momento lá em cima, quem foi que... foi o Manuel. Foi o Manuel que furou a bola que o Jefferson ganhou. Eu confundi o Manuel com o Damião. Foi o Manuel lá em cima, viu? Isso, foi a camisa 13, exatamente. Exatamente. Isso, olha quem só. É o 21, mas teve um comentário aqui que disse que o 21 do América é craque. Ele é o 21, deixa eu caçar ele aqui. Ele não tá em campo, não, tá? Acho que ele não tá em campo, É porque esse 21 seria o Matheus. Eu acredito que é isso, porque o melhor jogador pra mim do América é o Matheus. Aquele que tá na bola agora.
Olha só, o Maciel ganhou do Matheus, vai sair jogando tranquilo, trocou para o Luan, Luan dominou, achou o Jefferson, Jefferson gira, vai levantar a cabeça, tocou no meio para o Ricardo segura a bola, sai tocando com o Jefferson já vai tocar lá em cima, lá para o Diego, não brincou aqui, tocou para lá, tocou para cá. Lembrando que o Jefferson é jogador ex-profissional, não sei se atua ainda, mas ele já jogou no Flamengo do Guanambi, alguns times na região do Pará, e hoje joga em Caetité, Bom Jesus da Lapa, ele joga para muito time, ele vive disso, viu, Grezão? Tocou no meio para o Mateuzinho, olha só, o Mateuzinho já quis brincar ali, quem ganhou agora foi o Chá, chegou o Diego, deu uma travada, a bola fica com quem? Ficou lá em cima com o Agenor, brigou com o Coutinho só não tem tamanho, mas é danadinho. Quem tá na bola agora é o Mateuzinho toca no meio para o Jefferson Negro tá procurando alguém, ficou caído o Diego, depois daquele carrinho tá sentindo lá, ó, tá mancando, ó lá. Ele mancou, aí viu a bola, já sai correndo, opa, tomou uma chamada ali. Oi? Foi na bola, o juiz não deu não. Nada. O Diego tá sentindo lá, Maílson. O carrinho dele foi um carrinho muito perigoso. Eu também achei, viu? O jogador deixasse a sola ali seria fatal. Então, mas como eu estava falando, eu acho que o 21 vai ser esse 10, viu, Maílson? O Matheus é o camisa 10 do América. Eu acho que ele também, Bre. Ele é um bom jogador, mas agora, assim, a questão da intensidade dele, a gente vê que ele não participa tanto do jogo e fica meio que esperando ali a bola no pé. Opa, a entrada forte do Coutinho ali, o juizão tá levando até então na conversa. Maílson, assim, é uma questão aqui, como a gente fala, né? É um futebol amador, todo mundo é trabalhador. Essas entradas, elas têm que ser... A arbitragem, ela tem que olhar essas entradas já, não importa se é no começo do jogo ou no final. No começo do jogo, essas entradas, os juízes da região toda, né? Não é só da equipe, eles olha só, falta já foi cobrada pelo Eugênio, ficou aqui em cima, o Nilton cabeceou na cabeça do Matheus, o Maciel cabeça pra frente, fica com o Eric toca atrás para o Luan jogando aqui na posição de lateral esquerdo, veio buscar a bola, vai dar aquela chamada na frente, o Manuel de novo raspou o taco, o Manuel não tá bem na partida, joga lá em cima, acho que o nome dele é Manuel, confirma pra mim, pessoal, olha só, o Mateuzinho ganhou, deu um carrinho ali, o Chá, o Pierre. Olha só, quem tá com a bola é o Alan chamou o Coutinho para dançar, o Coutinho até então não caiu na dança, né? Deixa eu ver, não caiu não, ganhou a bola, ficou com o Mateuzinho, tem velocidade, o Chá já ficou para trás. Olha só, o Mateuzinho tocou no meio para o Jefferson já vai tocar aqui para o número 10, o Luan que é ao todo o único gol até o momento da partida, devolve para o Jefferson no meio ali, o Aldo vai chegar ali com uma carreta desgovernada, entrou com força o Mateuzinho, juiz marca, jogada perigosa de alguém ali, de algum jogador. Foi de Mateuzinho, mas o Gilto ia tirando a bola, o Mateuzinho veio por cima, o juiz marcou a falta, mas como eu estava falando, mas essas entradas por trás e entrada perigosa de carrinho, no amador o juiz já tem que cortar logo no começo do jogo, eles estão sendo coniventes, na verdade, aqui na nossa região. Começo do jogo não dá, da metade para frente, né, aí eles já começam a dar cartão, isso não é bom já logo de cara, que aí já evita um jogo mais perigoso, e como a gente fala, né, todo mundo trabalhador precisa no outro dia estar fazendo suas obrigações, e aí seria importante que a arbitragem já observasse isso, Maílson. Beleza, tá um pé de ganho danado, ganhou, ficou com o Matheus sai na frente, o César rasgou de qualquer jeito, o Eric corre mais do que o Hugo, será que corre, será que não corre, tira de qualquer jeito ali o zagueirão, Hugo jovem, deve ter o que, 17 anos, Greg? Isso aqui. O Maílson é mais ou menos por isso, eu acho que ele é aluno no Colégio do Campo, então vai estar nessa idade aí, 17, no máximo 18. Lateral mal cobrado pelo Nilton Oliveira e vai dar um lançamento, impedimento assinalado pelo árbitro assistente Romário. Greg. Essas entradas do Coutinho tá sendo entrada perigosa. De qualquer coisa ele pode tomar um amarelo e jogar zagueiro amarelado logo no começo do jogo. Não pode complicar, ele tem que controlar um pouquinho mais, né? Mas aquela coisa, se Deus, o juiz não tá marcando, ele deixa. Tá muito emocionado. Aí agora... Vai lá. Vai lá, né? Eu que falo, aí o zagueiro lá também já pegou uma entrada por trás. Então é isso, mas às vezes tem coisas que dá para controlar, já logo de cara você dá um cartão, acaba com a conversa. O jogo não tá escalando para uma situação de mais pancadaria, na verdade, né? Vamos lá, olha só a bola alçada na área. Tem desvio, a bola sai escanteio que favorece a equipe do Guarani. Um corte providencial, hein, Maílson? Do zagueiro é Hugo, né, Maílson? O número 3.
um corte providencial aí, tinha jogador do Guarani atrás, e lá vem bola na área, Maílson. Olha só, bola na área, bola perigosa, quem cabeceou, o César, sobrou com o Ricardo, Ricardo ajeitou pro César, o César ajeitou pro Luan, pega bem na bola, bateu, tem desvio, sobrou, impedimento assinalado do Newton Oliveira. Já tava marcado impedimento já, Maílson. Olha só, o Newton Oliveira tá na bola, número 3, o Newton tá com a bola, tocou para o Maciel tocou no meio para quem? Para o Eric, faz tabelinha, jogou lá em cima para o Mateuzinho tá na bola, jogou no meio da área. Fácil para o goleiro do América. 15 minutos do primeiro tempo, o América tem 0, Guarani tem 1. Ô Grezão, até o momento o jogo é digno de um clássico, você esperava mais esses 15 primeiros minutos? O Maílson tem um jogo ainda muito brigado, mas que já era de se esperar. Porém, os times poderiam colocar um pouco mais de intensidade, né? Poderiam colocar um pouco mais de intensidade no jogo aí, pra gente ter alguma jogada mais trabalhada, um chute de longe, mas ainda tá essa coisa. Eu acredito que daqui mais uns 15, 20 minutos vai começar a pesar as pernas, que o jogo, realmente o jogo pegado ele cansa, então vai começar a abrir mais espaços e aí a gente vai ter mais jogadas jogadas de gol, jogadas mais perigosas. Beleza, pessoal, você que está chegando agora, está acompanhando esse clássico aí da comunidade de Lagoa d'Água das Costas e também regional, América e Guarani e América, que briga foi aquela, parecendo aquelas chamada briga no escuro. Olha só, o Luan ganhou do Aldo, é Naldo, né Aldo, não é Naldo. E o Naldo é um pitbull, rapaz, eu conheço ele, é aquele jogador, ele não desiste de lance algum. Olha só, bela inversão de jogada de Luan para o Diego está na bola, Diego segura ela, toca no meio para o Ricardo tá de volante desse time, tá com moral, o Ricardo, número 8 da equipe do Guarani. Olha só, o Ricardo pega a bola, procura alguém, o time não movimenta, viu a passagem lá rápida do Diego, jogou pro Diego, o Diego vai chamar no X1, o Egilto colocou na frente, jogou na área, tem quem tem, tira de lá o Hugo Maciel, grande, gigante, o Naldo chega, dá uma acalmada na zaga, rasga de lá de qualquer jeito o Chá. Agora de novo o Ricardo tá na bola, tocou para o Diego coloca na frente, vai jogar no meio, para ninguém dominar sozinho, o veterano mais bom de bola, Eugênio. Mas nesse momento do jogo, a equipe do Guarani subiu a marcação, está pressionando o América no campo deles, o América não está conseguindo sair, e a gente sabe que a situação, vamos ver aqui o lance, não deu nada não. Então a gente sabe que fica difícil se não tiver uma boa saída de bola. Olha só a bola pro Eric, quem chegou tomou o Manuel, agora foi bem o Manuel na beira. Ele tá nervoso, viu, esse Manuel. Olha só o Newton, rapaz, você viu como é que o Newton chutou essa bola? Ali não alivia também não, hein, nosso amigo Newton aí. Ali não alivia não. Então, aí, o Guarani nesse momento ele aperta a saída de bola do time do América no seu campo de defesa. Olha só, o Eric segurou a bola, tá procurando alguém, encontrou o Maciel Amaral. Maciel toca para o 10, Luan, chegou com tudo o Damião também não tá pra conversa, pra amizade não, viu? Não, né? Aí não brinca esse serviço não. Esse lá de cá, se vacilar, Maílson. É madeira. Olha só, o Newton Oliveira vai cobrar lateral, vai cobrar para quem? Esperando a movimentação, movimentou o Jefferson Negro, lá da cidade de Bateu! Olha só esse kick final, quase complica a situação do goleiro do América. O Jefferson Negro, ele é morador da cidade de Igaporã? Não. Riacho Santana. Acho que é isso. Acho que é Riacho, mas sempre né? O pessoal vem comentando que ele é de Riacho. Isso mesmo. Olha só, o Matheus tá com a bola, chegou o Maciel não ganha, o Naldo marcado. Ai! Que briga perigosa. Agora quem tá com a bola é o Alan cortou aqui. Alan, bom de bola, Alan. Jogou de 3 dedos. Coutinho cabecia como pode. Olha só o Jefferson sendo bem marcado hoje. A equipe do América não veio para brincar. Tá perdendo de 1-0, mas tá jogando na bola. Muita vontade. O Vitor Souza dizendo que o goleiro do América é da comunidade do Pajeú. Olha só o Diego já jogou para o Mateuzinho. O Mateuzinho devolveu pro Diego. Bateu dali direto para fora. Ô, Grezão, o que eu observo é que naquele lado esquerdo o Diego tá ganhando todas frente ao Egilton. Ali é o seguinte, Maílson, porque você tem ali Chá e Egilton que estão na marcação ali de Mateuzinho. Então vai ficar uma avenida lá para Diego, né? Então ele está aproveitando que está livre, tá tendo aquele espaço ali. O juiz marcou falta ali de Maciel. Tá tendo aquele espaço, Maílson, só que ele poderia estar aproveitando melhor, mas ele está jogando com muito espaço, não está sendo marcado e poderia estar caprichando melhor nos cruzamentos ou na triangulação ali com jogadores que chegam pela meia direita do Guarani.
Beleza, 192 telespectadores, faltando somente 8 telespectadores para chegarmos nas marcas dos 200, que é a nossa meta de hoje. Quem tá com, olha só, um chutão para frente do Damião, a bola brigou na área, vai sobrar para quem? Vai sobrar aqui pro Nilton Oliveira, já vai sair jogando aqui de biquinho para o Luan. O Luan domina com a sua chuteira cor de abacate, colocou lá na frente lá, vai tocar no meio para o Jefferson, tocou para o Maciel que é o clone do Jefferson, viu? Vai parecer assim lá na China, tocou aqui embaixo para o Luan já procurou alguém, achou o Eric, vai disputar a velocidade, o Eric e o Hugo que são parentes, eu não sei qual grau, mas são parentes. Olha só, o Eric tá com a número 9, diz ele que é o H9, jogou atrás aqui para o Maciel Amaral, vai tocar no meio para o Jefferson, tomou a entrada, amarelou pro Naldo. É um volante que a gente falou, né, Greg, que gosta de marcar firme, chega em todas, só que amarelou e a situação agora se complica, ele não pode mais dar aquela chegada. Então, ele já tem que tomar cuidado, porque é o que eu falo, mas tem umas faltas que não faz sentido. Ele faz uma falta dessa mais pegada e aí agora ele já fica pendurado. Um momento de contra-ataque ele poderia estar aguardando, vamos dizer assim, para tomar um amarelo. Já fica pendurado, já complica, já não pode chegar junto mais. Então, assim, tem hora que falta um pouquinho de realmente experiência, né, nesse tipo de jogada. E aí os jogadores se complicam ou correm um risco aí. Até a questão da substituição agora, a depender do decorrer do jogo, ele já se torna uma opção aí para o treinador do América, caso ele precise ali de um jogador com mais pegada que tem que chegar junto. Beleza, um alô especial, meu amigo Matheus Conceição, lá em São Paulo, em Carapicuíba, assistindo a gente com certeza lá na sua TV de 95 polegadas. A TV dele é de ponta a ponta no quarto. Olha que o quarto dele, Greg, é 5x5. É grande, então pode colocar polegada aí então, hein? Vamos lá, quem tá com a bola é o Luan. Será que ele vai bater direto pro gol, Greg? Você acha o quê? Com certeza, né? Olha só, o Luan, cabeça pensante, tá bem, posicionou, bateu, não pegou bem na bola, direto para fora. Tiro de meta que favorece a equipe do América. 22 minutos aqui no Estádio Municipal Oswaldo Rocha. Hoje é dia 28 de 4 de 2024 e a nossa cabine está congelando, Crezão. Opa, o pessoal da arquibancada ali já tá com ciúme, eu saí tomando um cafezinho ali e falou, porque tá o ar-condicionado, não sei o que, aqui tá quente. Mas faz parte, né? Cada um anda seu cada qual, né, Greg? Não é? Já, não vou criticar vocês, né? Já não tá ganhando nada, né? Então, pelo menos uma água e um cafezinho tem que ter, né, não, Maíra? É isso aí, olha só, o Jefferson pedalou pra cima do Eugênio, cortou mais uma, chamou pra perna esquerda, o Luan levantou a cabeça, viu o Maciel viu o Mateuzinho, vai tabelar, puxou pra esquerda, bateu pra fora! Que bela jogada, Luan, Maciel, Mateuzinho, gol pra fora, quase, o Guarani consegue fazer o segundo, Greg. Boa triangulação ali entre Maciel e Mateuzinho, dominou bem, já dominou limpando, na verdade, chegou, bateu firme, a bola subiu um pouquinho, que aparentemente vê ali que o gramado tem umas ondulações, mas uma bola bem batida aí pro Mateuzinho, quase o Guarani faz aí o seu segundo gol. Beleza, pessoal. Alô, Pamela Bandeira, assistindo a gente aí de São Paulo. Eu não sei para quem ela está torcendo, mas está na torcida por algum time e com certeza assistindo a gente lá. Eu acho que é o Guarani também, né? Olha, tem uma briga boa ali do 7, o Alan. Olha só, o Diego deixou o Alan no chão. Olha só, o Ricardo tocou para o Jefferson. O Jefferson está sendo caçado em campo. E o Mateuzinho também. Quem é aquele? É o Egilton. Tocou aqui embaixo para o Jefferson Negro. O Jefferson chama o Matheus. Ganhou, foi pisado. Vai tomar amarelo também. O Matheus. Amarelou para o Matheus, ô Grezão. Você acha que os jogadores do América estão nervosos nesse momento em campo, Greg? Mas não deixa não, tá atrás do placar, né? Mas assim, aquela questão que a gente fala, né? No começo do jogo teve entradas bem parecidas, vamos dizer assim. E não é o mesmo critério, a gente sempre relata isso. Não é porque é primeiro começo do jogo, o critério tem que ser do primeiro segundo até o último, na verdade, né? Mas mereceu, para mim mereceu o cartão, ele deixou a perna, deixou ali o pé ali para poder machucar o jogador que estava na jogada atrasada, né? Aí o árbitro realmente ele puniu da maneira correta. Maílson. Beleza, esse lateral do Damião, se você observar, ele não se posiciona corretamente, o juiz não está cobrando tudo. Olha lá o Maciel, mas o Matheus estão assim, se cheirando o pescoço um do outro, será que eles estão se gostando? Agora me diz uma coisa, Greg, o Perinho mandou um alô pra gente, mas olha o nome do perfil dele, Night Fight. É Perivaldo isso daí? É o Peri, o homem é moderno, né? Night Fight, é noite de fight, que luta? Noite de lutas? que é isso, rapaz? Vai saber, né? Vai saber. Vai um alô pro nosso amigo Peri aí, um jogador extraordinário, uma referência do futebol do Botuporã. Um forte abraço aí, meu amigo Peri.
em que ele esteja aqui. Mas ele tá aqui na galera. Não, o Perival voltou para São Paulo. Já foi para São Paulo, então, mas o campeonato é longo, ele faz falta aqui, ele tem que vir para poder estar participando aqui com a gente, viu? O Agenor ficou caído ali, rapaz, na grama, né? Cabeça na grama. Não entendi o que aconteceu, que não deu para pegar esse lance. Pô, já saiu isso, rapaz. O povo é rápido, essa equipe aí trabalha rápido, viu? Tá caído o Agenor, não tá conseguindo se movimentar lá na grama. Cadê o pessoal de apoio, né? Para poder ajudar o rapaz? Olha lá, se movimentando agora o Agenor. Graças a Deus, tá conseguindo pelo menos sentar. E é o Night Fight, o nosso amigo Perivaldo. Ah, ele escreveu que foi meu filho que fez isso, moço. Ei, Pierre, deve ser jogador de Free Fire, né, Pierre? Esses nomes Night Fight. Engraçado. O pessoal já começou a pegar no pé do juiz aqui, viu? Tá dizendo que pro Guarani não dá cartão. Engraçado, a torcida complica. Beleza, pessoal, nós já temos 25 minutos do primeiro tempo. O Guarani tem 1, o América tem 0. E foi só aquele lance. Ah, não, o Guarani já teve alguns chutes a gol, mas o América ainda não colocou perigo no gol do Hernando, Grezão. Não, teve não. Só algumas bolas lançadas, Maílson. Algumas bolas lançadas. Eita, agora o Jefferson que fez uma falta no Naldo. O Naldo conseguiu cavar bem essa falta. E é uma falta perigosíssima, rapaz. Ali a 1 metro da área já de pênalti, Gré. E assim, se tiver um bom batedor, é aquela chamada 50% de chance de gol. É o Matheus que vai cobrar, né, mas camisa 10. Bom batedor. Ele tá ajeitando a bola ali. Então, mas os cartões também bem aplicados. Foi o que eu falei no começo, né? A questão não é igual o torcedor aí. Ele sempre tem aquela... Se ele gosta de um time, ele diz que o juiz puxa pro outro e tudo mais. Quando é pro time dele, ele não vê as coisas. Verdade. Isso é natural, mas o critério dele tá certo, entendeu? Aí agora uma bola perigosa. Também não precisava, o Reinaldo tava fintando para trás, Maílson. Então foi uma falta também inocente aí do Jefferson. Aparentemente o Agenor tá pedindo para sair? Tá pedindo para sair, viu? Vamos lá, vem lá. Falta perigosa que favorece a equipe do América. Falta cometida pelo Jefferson e advertido com amarelo pelo árbitro Du. Lá direto do tanque novo do árbitro. Quem tá na bola é o Damião e o Matheus, mas é o Matheus que vai pegar o número 10. Bateu, o Matheus tem desvio na barreira. Escanteio que favorece a equipe do América. Essa bola deveria colocar por cima da barreira, Gré. Ô, mas eu sei que assim vai da característica. Tem um jogador que ele pega bem na bola, porém ele pega mais apoiado, né? Então isso aí já é mais difícil ele fazer essa curva ali no canto esquerdo do goleiro. Então ele tentou surpreender, na verdade, batendo no canto, porém como a bola tá perto, né? Ele tentou bater firme para surpreender o goleiro quando ele desce aquele passo atrás da barreira. Olha lá, tá tendo empurro dentro da área ali, caiu ó. Mais um jogador, Maílson. O Naldo tá se bicando com alguém, tá caído ali, não sei se é o Maciel. Ou é o Maciel, o Jeff tá em pé, porque são parecidos. O Agenor não tem mais condições de jogo, Grezão. Já a gente vai ver o que o treinador Jean França vai fazer aí. A Cacau Silva tá dizendo cartão para ele. Então, mas o juiz agora, mas ele tem que estar acompanhando de perto o lance e impondo autoridade. Vai lá, Maílson. Escanteio cobrado pelo Chá, jogou na área. Quem sobe, quem subiu foi o Nilton Oliveira. Cabeceou para fora, sobrou com o Eugênio que vai sair jogando lá com o Chá. Tem movimentação no banco do América, Gré. Olha só, tem tabela lá em cima. Será que o Chá chega? Será que o Chá chega? Não chega. Chutou pra área, tirou o Nilton. Armou o taco, César. Que isso, César? Sobrou agora com o Diego. Diego França também chutou pra frente. Será que vai chegar ali? Não chegou o Mateuzinho. Quem vai mudar, Grezão? Então, mas pelo jeito o Agenor realmente não tem mais condições de jogo. Quem vai entrar é o nosso amigo Givanildo. Teca? Teca, isso, apelido de Teca, tá entrando em campo aí. Pelo jeito foi uma opção conservadora, né, para substituir. Ele joga no meio de campo ali, vai estar fechando um pouquinho mais e deixando o Alan e o Matheus, né, com a camisa 10 um pouco mais avançado, eles fechando mais o meio campo. Eu acho que foi uma boa pedida, mas contra o time do Guarani eles não poderiam estar com muito jogador na frente e deixar o meio campo aberto. Então tem que povoar o meio campo para você gerar uma dificuldade. Ele também tentar jogar um erro, como foi o gol do Guarani. Aproveitou o erro na saída de bola e fez o gol. Só o Eric tocou pro Luan, Luan tocou pro Jefferson Nego, Jefferson segura a bola, tentou jogar lá, vai sobrar para ele de novo, tá, tocou pro Luan, Luan pega bem na bola, tentou chutar, mas o Naldo chegava junto com o Chá, toca lá o Maciel, chamou na perna esquerda, vai bater dali, bateu direto para fora. 29 minutos do primeiro tempo no Estádio Municipal Oswaldo Rocha de Botuporã, aqui na Bahia. Hoje é dia 28/4/2024. Estamos aqui na cabine, eu, meu amigo Grezão comentando, Adilson Souza aqui
nas aparelhagens, e também o Pierre Augusto aqui trabalhando demais, aqui anotando todas as jogadas. Olha só, Maciel chegou no meio, cabeceou, brigou com o Naldo. O Naldo tá empurrando todas, ele já tem amarelo, o juizão tava colado ao lance, Gré. Então, Maio, só o Naldo ele já correu o risco ali, que no que ele subiu, o braço dele tava um pouquinho esticado, viu, Maio? A depender se, mesmo que não for intenção, se o braço tá levantado, se pega ali na cabeça ou no nariz do jogador, ele já poderia ser expulso aí, mas que já tem um amarelo, não é isso? Então ele foi imprudente nessa jogada, sobe, divide, tira no corpo, mas com o cotovelo baixo, Maílson. Pronto. Os comentários do Grezão. Olha só, o César vai alçar a bola na área. Será que o Eric chega? Desviou ali, rapaz. Desviou, conseguiu ainda, brigou com o Egito. Quase consegue. 201 telespectadores simultâneos. Batemos a meta, nossa meta. Vamos lá, dole uma, e dole duas, e dole três, e lá se foi. É isso aí, mas batemos a meta aí, mas essa galera tá falando que tá falando que o meu áudio tá um pouco baixo, mas o que foi que o rapaz falou lá na outra? Mandou comprar um som e botar, ligar no som. Vamos lá, quem tá com a bola agora é o Grezão. Opa, Grezão não, Nilton Oliveira. Grezão tá do meu lado. Aí você tá me xingando, Maílson. Vamos lá, olha só, o Eric tá com ela, número 21. O Maciel tocou para o 20, Jefferson toca pro 10, Luan. O Luan toca lá em cima para o Diego. O Diego tá com a bola, domina na marcação dele. O Chá. Será que o Chá prefere tomar um chá ou prefere tomar um café, Greg? Ai. Quem não gosta dessas brincadeiras é Chimango. Chimango não tá bom. Oh, meu Deus do céu, é o Wellington. Ele não gosta dessas brincadeiras, não. Olha só, bola perigosa. Mateuzinho veio de trás. O Eric posiciona para chegar chutando. Ô, mascado! Perdeu uma grande chance o Eric de fazer o segundo, Grezão. Deu uma espirrada no taco ali, hein? Era pra pegar de primeira ali. Bateu na canela. Nós estamos aqui narrando América e Guarani, e o rapaz assistindo aqui Corinthians e quem? E Fluminense. Eu não consigo olhar para os dois jogos, né? Bora lá. Vamos concentrar aqui no nosso trabalho, senão a empresa não paga. Olha só o Jefferson dominou no meio, chegou o Luan, marcou, Naldo sai jogando errado, Maciel Amaral domina, toca para o 8, Ricardo, é o R9, como é que é? R8, tocou, olha só, quase, que danadinho esse Jefferson Nego. Aí o alô especial, meu amigo Ivan, olha só, impedido, Alex. Beleza, pessoal, vocês de casa, 32 minutos do primeiro tempo, Estádio Municipal Oswaldo Rocha, Guarani tem 1, América tem 0, a bola já tá rolando, o Maciel sai tocando com o Ricardo levou para o Maciel tocou para o Diego deixa para o Coutinho, que abandonou a zaga, vira lateral direito. Quer jogo a equipe do Guarani, jogou lá para o Eric, na marcação do Eric tinha o Manuel perde, ganha, não ganha, perde, fica com o Naldo toca para o Chá põe na frente, não, o Mateuzinho tem mais velocidade, chegou na frente dele, ganhou, brincou, virou para lá, virou para cá, o Maciel dominou, tá procurando alguém, toca lá em cima para o Coutinho, que gosta da lateral direita também, toca lá em cima para o Diego, que vira um ponto disfarçado de meio, lateral direito, olha só, o Maciel tá com ela, não demorou, tocou para o Coutinho, vamos tirar essa bola daí, só o narrador vai cansar de ficar falando, olha só, o Coutinho também segura, nesse momento o time do Guarani parece que tá, não sei se está estudando mais aí do jogo, se não tem pressa, se quer deixar cansar a equipe do América. Vamos lá. Olha essa bola para o Diego, ele vai alçar essa bola na área, pode ser bola perigosa, é um cruzamento bem feito, não. O Teca tá sozinho nela, Gré. Mas isso é porque é o seguinte, o time do América ele tem um bom toque de bola, uma boa saída. América ou Guarani? Ou o time do Guarani. E aí, naquele momento, antes do primeiro gol, apesar de ter sido um erro, mas eu comentava sobre isso. Que o Guarani ele tocava a bola aqui atrás, esperando o América sair. Porque se o América está postado, ou qualquer time ele está postado lá atrás e você vai para cima, às vezes você está dando os espaços, né? E ali a estratégia do Guarani é realmente estar tocando a bola para ver se o América sai e abre algum espaço para pegar o contra-ataque com os jogadores rápidos do Guarani. Olha só, o Jefferson tá com a bola aqui no meio de campo, tocou atrás para o Coutinho tá com ela, procura alguém para jogar, achou quem não achou ninguém. E aqui mesmo a gente pode destacar a liberdade que Diego, né, o lateral direito do Guarani, ele tá tendo lá em cima, ele tá jogando sozinho, tá jogando livre, sem marcação, sem pressão alguma lá, ó. Já passou de novo. E assim, poderia estar aproveitando melhor, que eu falo, ter jogadas mais agudas, jogadas mais perigosas, né, vamos dizer assim. Olha só a tabelinha de Luan, Maciel bateu mal, Jefferson, a bola vai sair aqui em lateral, não vai. Exatamente, o que eu tô percebendo, Gré,
eles estão assim, se respeitando demais, né? Conseguiu o gol, num erro lá do zagueiro, depois o Jefferson aproveitou, o Maciel vai tomar amarelo também. Aí o critério do jogador do árbitro realmente tá igual, mas como eu disse naquela hora lá. Mas essa falta você achou que era para amarelo, Gré? Sim, ele pegou no tornozelo, mas essa é aquela questão que eu sempre falo. Tem que ver onde pega. O jogador ele tem que ter um pouco mais de prudência, sabe? Aí pegou no tornozelo do jogador, é uma jogada perigosa. Se bem que escorregou e tudo mais, mas assim, de boa intenção, né, Maílson? Já sabe como é que acontece. 2 amarelos para cada lado. Olha só, o Eugênio vai chutar direto essa bola lá para frente. Quem tá nela, Newton, Alan, Newton perdeu para o Alan e o juiz marca falta do Alan no Newton. Newton foi bem, né? Vamos lá, pessoal, nós temos 35 minutos do primeiro tempo. O Guarani tem 1, o América tem 0. E é um jogo que tá 1-0, mas parece que o Guarani tá ganhando de 5, né? Porque tá muito calmo, não tá tendo aquela... Não sei se o América também tá pegando... Oh, Teca, ficou pra trás. Olha só, o Luan tá com a bola. O Luan procura alguém, achou o Eric tocou pro Luan. O Eric segura, puxa pro meio, gira lá em cima, como você falou. O Diego sempre... Tá uma avenida lá, mas sozinho. Tá uma avenida lá em cima. Aí o Diego ele tem que aproveitar mais esse espaço, né? Porque, por exemplo, só olha o que o Jefferson fez lá com o Chá. E o juiz não marcou falta. Ganhou o Chá. Marcou não, mas... Não marcou. Eu falei que não marcou. Olha só, o Ricardo ganhou do Egilton. O Diego também ganhou. O Ricardo vai passar, tocou no meio para o Matheus. O Mateuzinho segurou. O Naldo tá nele, tá batendo mais do que... Olha só, agora vai tomar amarelo de novo, será? O Mateuzinho fez falta no Naldo. Mas ali eu acho que foi mais porque só trançou a perna, né, Melson? Não foi aquela pegada de... Virou parecendo um balai de gato, né, cara? Esse trançar as pernas aí realmente não é para cartão. Mas o Naldo tá correndo risco, viu, Maílson? Ele já tá pendurado e ele não tá aliviando. Possa ser que num erro aí de intensidade na marcação ali, que ele pode rodar aí agora, né, com cartão vermelho. 204 telespectadores simultâneos assistindo a gente. Observação, Roberto, né, rapaz? Esse ano tá aí de comissão técnica. Ele que já fez muita história no Guarani, mas eu fiquei sabendo que ele abriu mão de jogar para colocar o seu filho aí nesse jogo. E bem provável também que o Roberto vá para um outro time aí para jogar uma outra série aqui da região. Aí, mas nós temos ali um jogador do América, mas que tá caído lá, é o Jefferson. É o Jefferson. Deu uma trançada de perna, mas é o momento do jogo agora, 37 minutos. Os times, eu penso também que já se sente um pouquinho cansaço já. É a primeira partida do campeonato. Os times vêm fazendo sua preparação aí, entretanto, campo de terra é diferente do gramado. O gramado realmente pesa. E aí você coloca uma intensidade ou outra, o jogador, por mais independente da idade ou do preparo, ele sente, né? Então eles estão nesse momento de estudo aí agora. O Guarani, ele está vencendo o jogo. É um time experiente, é um time cascudo, já acostumado a jogar jogos difíceis. E aí ele vai estar tocando a bola, esperando o América sair um pouco mais para conseguir os espaços. Olha só, a bola foi alçada, o César brigou com o Matheus, sobrou, o Ricardo cabecia pro lado, o Luan tá nela, olha só, o Luan tentou colocar entre as pernas do Damião, olha só, o César rasga de qualquer jeito, agora o Eric vai brigar na corrida com o Maciel, com o Hugo deu um corpão, o Manuel rasga de qualquer jeito e joga para fora, lateral que favorece a equipe do Guarani. Alô, meu amigo Adeilton aí no Rio de Janeiro, o homem da Drael Decol que está patrocinando aí muitos times em Botuporã. Isso é bom, né? Quando você vê uma empresa assim que apoia de verdade o futebol, exemplo também do Rony Imóveis, que ajuda muita gente, né? Quem mais você pode citar aí, Grezão? Quem ajuda o Flamenguinho? Olha só essa bola nas mãos do goleiro. Como eu estava vendo aqui, ó, a sequência da jogada. Mas é importante, mas sempre que os empresários, os amigos, na verdade, né, que também eles ajudam pela amizade, por gostar Exatamente. do futebol. Como a gente estava comentando mais cedo aqui, né, no outro jogo. Olha lá, o bandeirinha tá dando falta, o árbitro demorou para sinalizar. Ó. Nós deu falta, o juiz tá dando impedimento. O bandeira dando falta, o juiz sinalizando impedimento. Pelo amor de Deus, me acorda, me ajuda. Mas foi um desentrosamento aí, mas acontece. Porém, o árbitro estava bem mais perto do lance, né, mas para marcar a falta e o bandeirinha lá em cima. Eu também não. Com o sol na cara ainda mais. E às vezes, Grel, às vezes tem falta que é colado no bandeira e eles falam que é o árbitro que tem que marcar. Então acontece. Inverte, né? Mas acontece. Ninguém está acontece. criticando a arbitragem, viu, pessoal? É só nossos comentários aqui. É só falando mal mesmo, né, Maílson?
Não, mas assim, essas coisas acontecem, eu acho que faz parte do esporte, a gente tem que estar aqui sempre para incentivar e ajudar também a melhorar o futebol da gente, em todos os aspectos, desde estrutura e questão de arbitragem também, tem que dar parabéns. Eu acho que o árbitro está apitando muito bem esse primeiro tempo aqui da partida, mas a gente tem que valorizar quando está fazendo um bom trabalho, viu? Beleza, olha só quem tá na bola agora é o Jefferson. Jefferson Negro tá na bola, é o número 20 do Guarani. Olha só, o Jefferson vai alçar na área, jogou no segundo pau. Quem desvia, ninguém desvia. Quem tirou foi o zagueiro Manuel. Quem tá nela agora é o Damião. Damião tentou, não entendi o que ele quis fazer, jogou pro Alan. O Luan brigou com o Alan. O César chegou, ganhou na força, colocou na frente. O Luan tá nela, vai fazer aquela jogada no meio de campo. Jogou pro Mateuzinho. Mateuzinho dá um totozinho para o Jefferson. O Jefferson devolve para o Mateuzinho. Vão triangular, jogou para o Eric, jogou errado. E tem uma briga ali. O Mateuzinho continua brigando, ganhou, não ganhou, quem vai chegar primeiro? Opa, o Chá deixou a bola, não, o Egito deixou, foi só no corpo do Jefferson e ganhou. Olha só o que o Jefferson fez com o Naldo, bateu de fora da área! A briga de foice foi grande ali, hein, Maílson? Ei, Maílson aqui, nosso suporte aqui, Maílson, tá vendo o jogo mais do Corinthians e do Fluminense do que o jogo aqui da... Ai, meu Deus do céu. Bora lá, pessoal. Você viu que jogadaça aí do Jefferson? Ele coloca a bola entre as pernas do Naldo e chuta de esquerda, né? Ó, o Maciel usou os braços, a mão, o juiz não marcou. Quem tá com a bola é o Alan. O Alan tá dando trabalho aqui pro Nilton Oliveira. Tocou no meio, o Naldo ganhou. O César colocou força, ganhou a bola. O juiz marca a falta. O juiz marca a falta. Eu vi sua bola, galera. Ô, Maílson, eu dei uma perdidinha aqui que eu já tava vendo outra coisa. O César, ele trava somente na bola e o Naldo dá um grito. Daqui deu pra ouvir o grito. E aí o juiz marcou a falta. E o Romário assistente em cima. Rapidinho, Grê. O Romário assistente em cima do lance e não marca. Lá o Tum, aquela hora bem distante, já marcou. Então, e ele tava colocando a mão na coxa, né, Maílson? A jogada foi embaixo. E ele tava botando a mão na coxa. Ei, Brasil não é pra amadores não, viu, Maílson? O negócio não é fácil não, viu? O jogador também não ajuda. Tem informação importante aqui, viu? Tem, o Corinthians acabou de fazer um gol roubado aqui no Fluminense. Bora lá. Quem tá com a bola aqui é o número 10, o Matheus. O Matheus tá na bola, o América tá querendo empatar o jogo. 42 minutos do primeiro tempo. É o momento do América. Olha só, o Matheus vai bater de fora da área, mano. Não, Matheus, não é assim. A chance seria essa, né? E a Roseli diz, vamos América, alô Ivan, alô Girlaine Silva, alô Everton Ojoara, é o nosso câmera também, hoje está lá em Vitória da Conquista, né? Passeando no shopping, o Shopping Boulevard, tá lá no shopping, traz aí pra gente aí como é o nome daqueles lanches lá, eu gosto de comer aquele negócio lá. Do Mac, não, do Mac, traz um lanche do Mac pra mim, pelo amor de Deus, por favor, bota num bichinho de congelar aí. Aí sim, Maílson. Aquele, o Mac... Uma hora dessa, a gente só com um cafezinho e água. Você vem falar de Mac, Maílson? Chegou da água na boca, né? Chegou da água na boca, queria falar. Olha só a bola impedida. Então, Maílson, a informação importante aí que você atrapalhou a minha informação. Fala aí, Grê. Eu esqueci até de... peraí, deixa eu terminar. O Everton, traz aí um lanchinho pra gente aí. O molho do... É muito bom aquele molho do Mac. Ei, rapaz, falar pra você, viu? Isso não é bom sinal não, viu? Quando a gente tá falando outros assuntos é que o jogo mornou, hein, Maílson? Mornou mesmo, é verdade. Olha só, o Jefferson ganhou ali do Alan. O Alan já parece um pouco cansado. O Jefferson tá carregando muita bola. Corre risco de tomar aquele totalzinho no tornozelo, o Jefferson. E olha só quem tá com a bola agora é o Diego. O Diego segura, olha para um lado, olha para o outro. Procura alguém, será que acha, não acha? Achou no meio, o Maciel movimentou bem, tocou para o Ricardo. O Ricardo já viu alguém, dá um toque só pro Jefferson, faz tabelinha. Olha só, o Ricardo falta, vai tomar amarelo. Eugênio pegou, eu falei o que aqui agora? O Jefferson carregando, era perigoso tomar uma. E o Eugênio a gente conhece, né, Greg? Ele não alisa não, né? Ah, sim, isso aí ele tinha que passar o primeiro tempo todinho, se ele dá uma, não tinha como, né? Chegou atrasado no lance, machucou. Machucou ali, pegou forte o jogador e tomou o cartão bem dado. E a informação realmente era o primeiro gol do Corinthians no Campeonato Brasileiro, isso aí é uma notícia de celebrar. Diz aqui o puxa-saga aqui que tá aqui dentro do gol que foi golaço, né? Torcedor igual eu já acredito nele, viu, gente? Então vamos lá, Maílson tá pro final do jogo. Já tem uns acréscimos aí, eu não sei. Não, ainda mas não. Tá um jogo difícil assim, Maílson. Nesse primeiro tempo, realmente um jogador de destaque, que teve alguma participação mais efetiva assim, Maílson, tá difícil. Eu vejo o Jefferson, ele buscando a jogada realmente, ele roubou a jogada do primeiro gol, deu assistência para Luan. Olha só, bola alçada na área, bola perigosa nas mãos do goleiro
Qual é o nome desse goleiro, Gré? Lá do Pajeú. Alguém me ajuda aí com o nome dele, pessoal, porque é difícil saber o nome Daqui a de todo pouquinho mundo. a gente vai buscar essa informação, Maílson. Então, o que acontece, Maílson? Realmente tá difícil um jogador de destaque. O time do Guarani tá melhor postado, tá buscando a jogada, porém, ele tá meio que pragmático. Bola lá na frente pro Jefferson. Jefferson é danadinho na marcação dele. Tem o Damião. Colocou na frente o Damião. Foi no corpo, não ficou. O Jefferson segurou. Tocou atrás para o Luan que bateu de esquerda. Vai sobrar gol na trave! Que lance foi esse, Grezão? A bola parecia que já tinha entrado, mas bate no pé da trave e sai para agora lateral que favorece a equipe do Guarani. Guarani já cobrou, o Luan tá nela, vai bater dali de novo, não tocou para o Naldo. Naldo toca, tocou para o Luan toca para o Maciel. Maciel toca para o Diego toca lá em cima para o Mateuzinho. Mateuzinho tá na bola, procura alguém, falta. O time do América tá abusando dessas faltas, né? Tá parando o jogo somente com falta, Greg. Não, realmente, o Mateuzinho ali, ele já foi pra jogada ali, acho que faltou um pouquinho de experiência. Apesar de Gilto ser um jogador experiente, mas ele foi pra jogada ali já empurrando, já usando o braço. O Mateuzinho já foi protegendo, cavando realmente a falta e Gilto, ele entrou ali na jogada de Mateuzinho. E agora é uma jogada perigosa, mas o chute de Luan, um chute rasteiro, a gente vê que o gramado ali tem umas ondulações, né? Quase que teria saído o gol. E a equipe do América agora parece bem cansada, Maílson. Olha só quem tá na bola agora é o Mateuzinho. O Mateuzinho tá nela, vai alçar na área. Bola perigosa, não. Tira de cabeça lá o Naldo. Sobrou com o Chaco. Dormiu um pouquinho, mas chutou pra frente. Olha só, o Diego sai lá do seu lado. Vem pro lado de cá. O Teca não chega e chegou. Jogou pra lateral. Lateral. Guilherme é o nome do goleiro. Pronto. Guilherme é o nome do goleiro do Morro, tô lembrando do jogo de ontem, do América. Olha só, o Naldo, chegou o Eric, atropelou, saiu, chutou pro lado, vai tomar amarelo, o Gu. O time tá vencendo de 1-0, que estresse é esse, meu treinador? Amarelou pro treinador Gu. Mas não justifica essa tensão, vamos dizer assim, do jogador, mas porque realmente o time do Guarani tá bem e tudo mais, a arbitragem, mais uma vez, eu acho que ela tá assim, aplicando os critérios para os dois times. Não teve nada demais assim da gente poder estar falando da arbitragem, muito pelo contrário. Acho que é um jogo duro, dois times rivais, né? E ela está conduzindo bem sim esse primeiro tempo. Olha sim, só, mas... falta cobrada pelo Eugênio. Ricardo cabeceou para frente, vai sobrar pro Jefferson e agora pega toda a defesa desarrumada, jogou aqui nas costas, rasga de qualquer jeito. O Hugo jovem, porém já com certeza foi avisado. A bola chegou ali, você já joga para lateral, não brinca, né? Não tenta sair jogando porque pode se complicar. Maílson, porque assim, para ele poder sair jogando essas bolas assim, você teria que ter, parece que o goleiro ele não tem tanta experiência ainda, eu acho, a questão da segurança, ele quase não sai de dentro do gol. Hoje em dia o goleiro ele tem que sair bastante, principalmente nas bolas lançadas, saber sair jogando com os pés. Então ali o zagueiro muito firme, muito seguro. Tô gostando do desempenho do zagueiro aí da partida, Maílson. Fim de primeiro tempo aqui no Estádio Municipal Oswaldo Rocha e o jogo acaba primeiro tempo, Guarani tem 1, América tem 0. Agora vamos descansar um pouquinho nossa voz, que já são 2 jogos consecutivos e já a gente volta aqui para o segundo tempo para a gente ver como que vai finalizar essa grande partida. Tá um pouco morna, né? A gente começou a ter falar de assuntos aqui meio que... Vamos ver os melhores momentos ali de Corinthians e Fluminense, né, Maílson? Eu não. Ganhando uma, eu não gosto do Corinthians, não. Nem do Fluminense. Valeu. Falou.
Beleza, beleza, estamos de volta para o segundo tempo de Guarani versus América. América versus Guarani. É, duas grandes equipes em campo, muita história aí em campo, Grezão. E o primeiro tempo acabou meio morno, né? O Guarani fez um gol lá no começo, depois não fez mais. O América não levou muita dificuldade aí. E já eu quero que você fale para mim sobre as mudanças visíveis em campo, Gré. Então, Maílson, eu não tô... Deixa eu ver aqui, você viu alguma coisa no Guarani, Maílson? Algum jogador do Guarani entrou? Rian tá entrando, só Rian? A Rian tá entrando na lateral, né, Maílson? Pronto, tá entrando na lateral direita. Na equipe do América, tô vendo o Tiolo ali no meio. No lugar de Reinaldo, não, Reinaldo tá ali o 8 calçando, né? Foi no lugar de Char, né, Maílson? Acho que sim, no lugar de Char. Char já tava com um semblante bem cansado. Ou não, o Chá ficou lá na lateral direita, mas eu acho que Chá tá lá na lateral direita. Então foi no lugar de Damião. Pronto. Ele entrou no lugar de Damião, Maílson. Beleza, estamos de volta para o segundo tempo e a bola já está rolando no Estádio Municipal Oswaldo Rocha. Quem tá com a bola é o América agora saiu e já sai jogando, o Newton já ganha ali na força, fica com o Eugênio. Gré, você tava falando, a gente tava meio desconcentrado, o Tiúla entrou no lugar de quem, Gré? Do Naldo? O Tiúla, ele entrou no meio campo. No lugar do Naldo, que tava amarelado e fazendo... O Naldo tá com 8 lá. O Naldo continua. Eu tinha falado pra você, agora já esqueci, a cabeça não tá... A memória não tá muito legal não, viu, Maílson? O Alan tem campo? O Alan tá lá na frente, Maílson. Então, mas enfim, o Damião saiu, o Chá subiu. Foi o lugar do Damião então, moço. Porque o Damião saiu e Chá foi lá pra lateral direita. Então foi isso mesmo, só foi essa mudança só. Só foi Tiúla que entrou, né? Isso. Pronto, então foi isso. O Chá foi lá pra lateral direita, o Damião realmente tava cansado, ele já tava correndo todo solto pra bola, você já percebia que já não tava aguentando. Aí o Chá, que também não estava aguentando, foi para a lateral direita, mas vamos ver como é que vai virar isso aí. Beleza, quem está com a bola lá, o lateral esquerdo, ou melhor, o direito, que vai cobrar o lateral, já cobrou, jogou na área, jogou para quem? Tirou o Coutinho para escanteio, que favorece a equipe do América. Grezão, o que você agora, acha? Maílson, o Tiolo é o seguinte, é um jogador também que chega junto, chega duro, é bom de cabeça, tá certo? Agora eu não sei a questão da condição física também, mas é um jogador veterano. Isso é invejável. Então, a condição dele. Vamos lá. Vamos ver como é que ele tá. Escanteio cobrado pelo Givanildo Teca, jogou na área, o Hernando saiu, deu um soco na bola, a bola vai sobrar. E o juiz está dizendo que não valeu nada, que teve muito empurra, um pega pra capar danado ali na área. Lembrando, pessoal, que vocês observem bem o jogo, para quando a gente for fazer a pergunta do craque da partida, né? Vocês votarem com prioridade, né? Saber para quem está votando. Vamos deixar de votar porque é bonitinho, porque é meu primo, porque é meu amigo. Vote no melhor jogador. Olha só, o Maciel perdeu uma bola no meio, vai sobrar com o Rian. O Rian não chega para lá no Naldo e já marca a falta. O juiz, o Naldo, por ser volante, mas eu acho que adiantaram o Naldo, ele tá conseguindo cavar várias faltas, Gré, durante o primeiro tempo e no segundo já. O Naldo é um jogador muito voluntarioso também, brigador, com a condição física também, corre bastante. Às vezes ele adianta a bola um pouco, tudo mais. Agora tem dois comentários aqui, mas importante, hein? Do Eduardo Costa e do Marcelo Costa. Pelo amor de Deus, Guilherme, vamos focar no jogo aqui que tá valendo 3 pontos. Esquece esse negócio aí do Brasileirão. Então, a galera que tá acompanhando o chat aí já sabe. Então, Maílson, o jogo tá assim, parece que ele vai continuar no ritmo do primeiro tempo, se o América não sair um pouco mais, porque querendo ou não, até pegando o comentário do Adelta aqui, né? A questão pro América não tomar gol e tudo mais. Só que assim, o time também tem que pressionar. Olha só, o Hugo jogou essa bola na área, o Hugo tira de lá, o Hugo. Agora que eu entendi aqui um comentário, eu vou achar aqui, tem alguém elogiando, escreveu Igor, mas eu acho que era Hugo, viu? Eu vou achar daqui a pouco. Vamos lá, quem tá com a bola, Luan jogou na frente pro Eric, o Manuel, tá nelo, Manuel. Sai jogando, olha o Eric, chegou, tomou a frente, não, ficou com o Tiúla chamou, ei, mano. Eita. Rapaz, daí, sei não, o juizão só olhou e mandou seguir. Mas isso é o que eu falo. Assim, a questão é onde, é o tipo da falta, sabe, meu? Ele foi em cima, bateu em cima. Então foi uma falta já mais grave aí no jogo, Maílson.
Olha o Chá lançou na frente, tira de cabeça ali o César, o Newton continua, tenta pôr em jogo, não consegue, chama para o lado, tocou para o Ricardo, Ricardo toca no meio para o Jefferson, Jefferson segura essa bola, cadencia, joga para o Maciel, Maciel Amaral toca lá em cima para o Newton Oliveira domina, procura alguém, dá de 3 dedos para o Eric, impedimento assinalado. Ô Gré, você tem no banco ali, ó, Carlos Júnior, você tem no banco Raí, você tem mais alguns jogadores, mas assim, eu quero citar Carlos Júnior, que vem dos professores, todos os amistosos que eu acompanhei Carlos jogando de titular, tanto na zaga quanto de volante. Aí hoje entrou com uma dupla, para mim também não está errado, que é Ricardo e Maciel. Porém, o Carlos Júnior consegue botar mais dinâmica no jogo, é aquele cara que mais toca mais a bola, gira para um lado, gira para o outro. Você não acha que o time do Guarani, porque não está tendo aquela pegação, você não acha que o Carlos Júnior ajudava um pouquinho mais, ou você acha que o time tem que ser esse mesmo? Ô Maílson, a questão, quem te falou da substituição do América, né, com o Tiúla, você vê ele na jogada aí que ele briga pra caramba, ele pega ali no meio de campo, pro lado do América, né. Já no lado do Guarani, eles trocaram o Birubiru, né, colocou o Birubiru ali, o Rian, no lugar do Diego, que faltava uma jogada, que tinha uma oportunidade de uma jogada mais aguda, só que também não é a característica de Rian, Maílson. Então a substituição do Guarani aí eu não vi assim com muita, para mudar o jogo realmente, né, para tornar o time do Guarani mais agressivo, né? Agora sobre as soluções, eles têm Raí no banco também, Maílson. Por posição, você pode mudar a característica do jogador, tudo bem, né? No caso do Carlos Júnior, ele tem uma qualidade no passe boa, né? Iria melhorar ali para chegar essa bola ainda mais limpa nos meias. Só que assim, no jogo em si, considerando as posições, né, que esses jogadores ocupam, se fosse para ser mais agressivo, teria que tirar um dos volantes, no caso poderia ser Ricardo ali, o Marcel tem a qualidade no passe, e aí investindo em Raí lá na frente, Maílson. Só o Marcel botou na frente, o Naldo tá pegando, ele tá amarelado, e o Du, ele já deu cartões para falta menos, mais normais do que essa, né? E assim, ele já avisou pro Naldo que deu para ele, né? Ali já avisou. Ele já deu a letra, hein, Maílson? O treinador ali agora, se tiver peça para repor, já é o momento, porque realmente Naldo não tá tendo ali o time da jogada. Olha pra você ver como é que as coisas. Eu, do treinador, tiraria o Naldo, botava o Tiúla de volante no lugar do Naldo, porque assim, o Tiúla ainda pode tomar um amarelo, o Naldo não pode tomar mais. E se o juiz... Coloca ele pra frente, né, Maílson? De atacante, pode ser, assim. Porque ele é um cara que briga. Então, o camisa 10 tá caminhando em campo do América, o Matheus, né, o nome dele, tá caminhando, não tá ajudando o time em nada, não tá correndo, e Naldo tá sendo sobrecarregado, então joga ele pra frente e põe um 10 pra armar. Beleza, olha só, cobrada a falta pelo Rian, jogou na área, alguém furou, sobrou pro César, quem brigou, jogou para escanteio, que favorece, essa bola é engraçada, cobrou pra mim uma falta mal cobrada, que passa por 3 defensores, que falham os 3, só que o atacante não espera isso, né, então acaba que deixa de fazer até um gol. Exatamente, né, mas ele tá, por isso que o atacante ele tem que confiar, ele tem que estar lá, igual o Romário, foi um dos maiores atacantes da história do Brasil por causa disso. Ele sempre estava lá esperando a bola chegar, não importa que jeito que ela chega. Olha só, vai cobrar o Mateuzinho, jogou essa bola na marca do pênalti, quem subiu para cabecear, não subiu ninguém, vai ficar com o Luan, Luan vai tocar aqui para o Biro, jogou na frente, o Biro, é o Rianzinho, pequeno no tamanho, mas grande no futebol. É o que você fez, Ian. Você pode tomar amarelo também. E a lateral para a equipe do... Fala, Gré. Mas o juiz ele está com o mesmo padrão do primeiro tempo. No começo do tempo, ele pondera, ele orienta, ele deixa passar algumas faltinhas. Aí depois ele começa já com cartão. Não acho que está tão errado, mas quando o juiz consegue, através da conversa, da imposição ali, da fala e dando uma dura no jogador, se ele consegue controlar, tá ok. Então, assim... E tendo critério para os dois lados, né? Isso aí é sempre importante, que a cobrança é essa questão dos critérios. Você manter o critério para um time e para o outro. E até que nos comentários a galera cobra, né? Isso, né, Maílson? Exatamente. Quem tá com a bola agora é o Rian. O Rian recebeu, escorregou o Jefferson. Que chuteira é essa, Jefferson? Levanta, menino. Olha só, o Eugênio tocou para o Teca, que entrou lá no primeiro tempo. Olha só a velocidade do César. Olha só, o rapaz está com sede de bola. O César todos os dias está aqui fazendo preparo físico, viu, Greg? Então isso aí, querendo ou não, na hora do jogo, dá aquela disparada, ajuda um pouco, né, Greg? Exatamente. A gente está percebendo em várias equipes, mas fazendo preparo em areia, preparo aí em alguns lugares, aí, em alguns pontos e tudo mais. E isso dá um diferencial para o campeonato de modo geral, não é que você tem jogadores mais preparados, correm, pegam mais, a possibilidade de sair boas jogadas é maior também, Maílson.
Olha só, o Luan jogou essa bola no segundo pau muito forte para o Eric. Não, até então não tem perigo de gol, mas o Eric domina ela. Quem está na marcação do Eric era o Chá. O Eric toca atrás para o Newton Oliveira, que é um dos nossos narradores, o âncora aqui da Web TV L10. Tocou para o Maciel, Maciel devolve para o Jefferson, eles que são irmãos gêmeos. Bateu Jefferson e desvia gol! Gol! Na marca dos 9 minutos do segundo tempo, uma bola despretensiosa, chutada pelo Jefferson, teve algum desvio, me ajuda, Greg, pegou em alguém, e no momento o placar mostra, Guarani tem 2 e o América tem 0, gol do Jefferson Nego para a equipe do Guarani, Grezão. Boa triangulação, trabalho de bola ali entre Maciel e Jefferson Nego. A bola desviou sim, matou o goleiro. Ele não teve o que fazer, né? Mas assim, a zaga estava apostada, ficou um buraco ali na frente da área, né? Não sei qual jogador ao certo que deveria estar ali cobrindo agora, entendeu? Aí tá o pessoal reclamando ali da jogada, o bandeirinha estava perto, não deu ali, não sei. Mas, e aí no chute, mas o chute não saiu com muita potência, porém o desvio quebrou o goleiro, na verdade, matou o goleiro, que quando bateu ali a bola rolou devagarzinho para dentro do gol. E o Guarani faz 2-0 e realmente agora fica quase impossível do América agora buscar algum resultado. Realmente tem sempre que pensar na sequência do campeonato, ou ver alguma solução aí com os jogadores que tem. E ter muito cuidado para que esse jogo não fique tão pegado e não comece aí a questão de faltas mais forte ali, viu? E o segundo tempo começa como começou o primeiro, né? Com o Guarani achando um gol aí. E agora fez um no começo do primeiro tempo, um agora no começo do segundo tempo. E o placar para vocês de casa está mostrando. O Guarani tem 2, o América tem 0. E até o momento o América não levou aquele perigo de gol no gol do Hernando. O Hernando quase que não trabalhou no primeiro. E no segundo tempo ele poderia estar lendo um jornal, Greg. Não, com certeza. No primeiro tempo teve faltas perigosas que o Matheus ali, o camisa 10 do América, cobrou ruim, né? Vamos dizer assim, não cobrou bem essas faltas. Uma isolou, a outra bateu na barreira. E nesse segundo tempo realmente tá faltando. Os caras de camisa 10, ele não pode estar caminhando em campo, ele não pode estar simplesmente assistindo o jogo, né? O América ele carece dessa armação de jogada. O Alan tá correndo muito, tá se esforçando muito. Mas aí o camisa 10 ele deveria estar ali participando mais, acionando a Alan ali com uma qualidade maior aí na jogada. Vamos lá, Maílson. Vamos lá, quem tá na bola lá é justamente o Alan, vai cobrar falta, jogo... Que isso, velho? Aí já é o desespero, mas já quer resolver sozinho. Como eu disse, o time tem que ter frieza, mesmo que tá perdendo, eles têm que se organizar, fechar mais um meio campo. Maciel veio tocando junto com o Nego aí, o time não chegou, então tá tendo essa situação aí. O que eu observo nessa falta do Alan, eu não sei se ele tem essa qualidade de batedor de falta, mas olha a distância que ele estava, que ele queria fazer o gol. É complexo, mas tudo bem. Olha só, o César já vai fazer um lançamento aqui para o Jefferson, não, para o Eric. A bola deu uma segurada na grama, vai tirar, tirou, bateu nas costas do Eric, ela quicou, vai ficar para quem? Nas mãos do goleiro Guilherme, sai jogando para o Eugênio, que é o volantão dessa equipe, tem muita moral, Eugênio, sempre com essa faixa de capitão no seu braço esquerdo. Olha só, o Naldo vai colocar na frente do Rian, o Rian marca o Naldo muito forte fisicamente e se jogando, tentando cavar falta o tempo todo, Gré. O Naldo já está cansado, mas você vê que ele não tem perna. Era uma bola que, por exemplo, no primeiro tempo ele colocaria na frente, tentaria pelo menos na disputa ali, mas ele está correndo muito, como eu disse, ele é bem voluntarioso, gosta do contato, mas está correndo risco. Eu estou vendo que está bem provável que ele vai ser expulso, viu, isso? Ele não foi ainda porque o juiz está alisando. Não é agora, não, mas realmente ele está correndo esse risco, ele não mudou. Olha só, um chutão para a área lá do Egilton, tem briga na área, sobrou pro Matheus, Matheus se joga lá, não sei se jogou, se tem segurão, o juiz só manda levantar, o juizão a bola ficou lá com o Newton sai jogando, o Newton muito grande, muito forte, leva muito a sério o futebol, todo jogo ele se prepara, é um cara que... Vamos lá, quem tá com a bola, o Maciel ganhou ali no meio de campo, o Adilson.
O Ricardo sai jogando ali pro Eric. Bela bola do R8 do Guarani. Tocou lá em cima para o H9. H9 vai jogar aqui no meio para o L10. O L10 domina o Naldo na marcação. Naldo muito forte. Pitbull enraivado. Tocou aqui para o 22. O pequeno gigante Rian. Toca aqui embaixo para o Jefferson Negro, número 20. Vai jogar essa bola na área. Pode ser perigo. Tem desvio. Sobrou pro Luan dali na trave. Que chance desperdiçada pelo Luan. Sozinho, galera, era só falar. Vamos escolher o canto. Ele não costuma perder essa bola não, viu, mas o Luan bate muito firme na bola. A bola colocada do Luan é uma bola, é um chute, colocada, né? Rapaz, lá ele 1000 vezes. O chute do Luan, o chute colocado dele já é um chute muito forte. Mas ali também não tem jeito, né? Às vezes a bola dá uma quicada ali e tudo mais. Mas um grande lance do Guarani. E assim, o Guarani... Olha só a bola enfiada pro Mateuzinho. O goleiro espirrou, bateu na canela. E fica ainda com o goleiro Guilherme. O Guarani agora, mas na verdade o time do América, o seu sistema defensivo está em dificuldades agora. Chá está isolado lá em cima. Ele não está ajudando a dupla de zaga. Então isso complica. Ele tem que estar fechando ali quando o time do Guarani tá avançando. Lateral cobrado, o Alan tá brigando com o Nilton, ganhou do Nilton, mas não ganhou do César. O César tá de brincadeira, viu? O César tá de brincadeira nessa zaga. Hoje tá jogando demais o gigante César. Gira aqui embaixo para o pequeno gigante Rian, que domina bonito. Jogou na frente, o Jefferson domina. Vai colocar na frente, na marcação dele tem o Tiula. O Jefferson segura, cadencia o jogo. Toca no meio de campo para o Luan. O Luan é o L10, tocou para o R8. O R8 toca para o M21. O M21 toca para o C2. O C2 é o Coutinho. Tocou aqui embaixo, jogou para o J20. O J20 está com ela, toca atrás, segura. Tocou para o L10. L10 domina, levanta a cabeça, procura, achou de novo o J20. É o Jefferson Negro. O Jefferson Negro tá com a bola. Eu não consigo olhar para ali. Jogou lá no meio. Gol! Gol! Na marca dos 15 minutos do segundo tempo, o Gré dizia, a zaga tá batendo cabeça, o Jefferson faz várias lindas jogadas, joga no meio da área, alguém tentou fazer de letra, mas sobrou pra quem? Pro cabeça, pro pé esquerdo, o Mateuzinho, o M18, e nesse momento o placar mostra, Guarani tem 3, o América tem 0, Grezão, o que você faria se fosse o treinador do América, Gré? Então, Maílson, mais uma triangulação, eu tinha acabado de falar que o sistema defensivo do América entrou em colapso ali, eles não estão acertando, tá as laterais, um tá lá em cima aberto, Egilton aqui recuou e deixando o Jefferson Negro receber a bola sozinho, e aí ele só rolou no meio da área, Mateuzinho também entrou livre, pode dizer assim. Olha só o Chá, tenta enfiar uma bola, fica com o César sai jogando, o Ricardo tá nela, prossiga, Gré. E agora é o seguinte, Maílson, o time do Guarani agora vai tomar, já tá tomando conta do jogo, jogando por brincadeira agora, o time do América é o seguinte, recompor realmente para não poder tomar mais gols. Vai ser bem parecido o jogo quando o Salão, né, abriu uma vantagem já de 3 gols, 4 gols contra qual foi a outra equipe? Real Bahia? Contra o Real Bahia. E aí o Real Bahia não tinha as peças para poder fazer. A gente vê aqui, por exemplo, olha o time do América, mas... Olha só o que o Rian fez, colocou entre as pernas, joga, enfiou lá, que finta, que foi isso, o juiz marca a falta e vai amarelar para o Hugo Maciel. O Hugo não tinha amarelo, é amarelo. Então, Maílson, eu ia pedir para você olhar aqui. Tinha 5 jogadores do América na linha do meio de campo aqui. Um buraco e depois os outros jogadores lá atrás da equipe do América. Então, realmente, eles têm que recompor o meio de campo. Tem muito jogador cansado. Teca, apesar de ter entrado já no momento do jogo, a gente percebe que ele está cansado também. Né? Não tá o Naldo está exausto. Exato. Então, é o momento de renovar e fechar o meio campo, Maílson. O América vai mexer, Grezão. Então, acho que vai entrar o Anderson, né? Mas o América precisa fazer algumas alterações. O camisa 10 realmente, mas ele está assistindo o jogo. O Guarani também vai mexer, Grezão? Sim, Carlos Júnior está para entrar agora, pelo jeito, no lugar de Ricardo, né? Então, o América... Nesse momento, saindo aí o R8 do Guarani, o Ricardo, aplaudido pela torcida. Olha lá, muito feliz, sorridente. Parabéns, Ricardo. Prossiga, Gré.
Então, aí para ele poder fechar e ter um pouco mais o meio de campo. O Guarani ganhou o meio de campo, tá brincando de futebol, toca a bola para um lado, para o outro. O time do América não tem mais perna, não tem mais força. Vamos lá, falta perigosa, vai ser cobrada pelo Mateuzinho, pode ser perigo de gol direto pra fora. Enquanto a gente falava, quando o Ricardo saiu, entrou o CJ25, que é o Carlos Júnior. Carlos Júnior, que é o rapazinho lá da Adega JR, a Adega que bombando na cidade aí, a Adega JR, que também ajuda o futebol de Botuporã, patrocinando também a equipe aí do Guarani. E vamos lá, quem está jogando agora o América tá na bola, o América tá perdendo por 3-0, tá meio complicada a situação. Olha só, o Hugo jogou aqui nos pés do Naldo, na marcação do Naldo tem o Luan não pegou. O Naldo colocou na frente, jogou para o Alan, mas quem tá com o Alan também é o Coutinho. Olha só, o Coutinho joga fácil demais. Saiu jogando aqui o César, mal o César, jogou no Naldo. Primeiro erro de César no jogo. Vixe, Mário, o Matheus não tem mais perna. Agora quem tá com a bola é o CJ25, é o Carlos Júnior. Já não tem perna, mas desde quando, não é pegando no pé do rapaz, não, mas desde quando começou o jogo não tem perna. Ele tem que ter mais intensidade para poder ajudar o time, para poder participar da jogada. E o time do América agora, olha aqui o lateral direito passando sozinho. Subiu 3 jogadores na marcação, eles já não estão ganhando. E o Guarani, ele está fazendo uma estratégia muito importante. Ele toca a bola aqui atrás, vai tocando. Olha só, errou o Tiola, Mateuzinho já viu o Eric entrando no facão. Demorou para trocar, Greg. E aí, ele toca a bola aqui atrás, a saída de bola com paciência. O time do América fica ansioso, sobe a marcação e aí abre espaço para os jogadores rápidos. Mas isso aí é uma coisa do futebol que a gente fala de uma arapuca, né? Você toca, espera o time vir e aí você agride com velocidade. Olha e só. o América entrou nessa jogada do Guarani. Beleza, o Alan tava com a bola, tocou para o Matheus, que a gente falava dele agora, meteu a mão na cara do Maciel. Meteu a mão na cara do Maciel, era para amarelo. Se os era para amarelo. Amarelo, mas porque assim, o que acontece? A proteção de bola, quando você está com o braço baixo e o outro jogador abaixa a cabeça é uma coisa. Ele levantou o braço em cima, não é isso? Então assim, você corre o risco. Pode ser ter hora que não dá nada, mas ele corre o risco de acertar o outro jogador. Sim, galera, quem tá de casa aí, talvez não teve força suficiente para machucar, mas ele deixa a mão no rosto. E assim, o juiz, ele marcou só falta. Eu acho que se ele estiver de frente, ele daria um amarelo, porque ele percebe que aquela não é uma proteção, é tipo uma pequena agressão, né? Saiu o Gilton e entrou o Anderson. E ele tava a jogada, mas aqui no replay. No replay não, né? Na questão do celular aqui, mas o juiz ele tá atrás de Maciel, exatamente, no caso. Então ele não consegue ver a intensidade, onde ele pegou, mas pelo braço levantado, aí já é mesmo uma característica que o juiz viu o braço levantado, então ele tem que marcar a falta. Não deu cartão porque ele não teve noção se a intensidade foi para tanto, entendeu, Maílson? Beleza, quem tá com a bola agora é o Jefferson. Jefferson fintou no meio de campo, fintou 1, fintou 2, fintou 3. Aí perdeu agora o kick da bola, o chá chega, não chega. Ficou caído o Jefferson, também tá exausto. O juiz tá dando vantagem, ficou pedindo falta. Olha só, o Marcel tentou proteger ele e o Tiula. Agora eu não entendi nada. Tiula ganhou na experiência, o Gré. É porque eu acho que teve um toquinho primeiro quando o Tiula foi com o pé direito do Marcel, pé de apoio, sabe? Foi girar, né? Mas aí é a mesma situação também, uma falta normal de jogo, só que Ciel tem amarelo, não tem? Exatamente. Ele correu o risco aí também de tomar o segundo amarelo. Mas o juiz está conduzindo bem, Maílson. Ele está sabendo conduzir essas faltas, tanto para um lado quanto para o outro. Vamos lá, o Eugênio já cobra essa falta, joga lá para cima, lá para o jogador, o Chá. Olha só, o Chá na marcação do Chá, tem o Carlos Júnior que entrou. Acho que o Carlos Júnior entrou de volante, né? Quem saiu foi o Ricardo. Olha só, o Jefferson não ganhou. O Carlos Júnior tá na marcação dele, o CJ25 tá marcando o Chá, marcando lá com os braços abertos. O Carlos Júnior, será que ganha, não ganha? O Chá tá lá brigando, girou. E agora o juiz deu falta do Carlos Júnior no Chá. Já cobrou a falta rápida na marcação ali, tem o Teca, na marcação dele tinha o César. O César saiu, o Nilton Oliveira tá nela, tocou no meio para o Carlos Júnior. Carlos Júnior toca para o Maciel toca para o Jefferson. E agora triangula ali na lateral esquerda do time do Guarani. Nilton Oliveira domina, levanta a cabeça, procura alguém, não acha, ou melhor, achou, mas não deu tempo. Tocou no meio agora aqui para o Maciel, que coloca a bola na frente, mas tinha muita gente na frente do Maciel. A bola agora sobra para o Chá, o número 20 do América. O América que vai perdendo por 3-0, 21 minutos, ou melhor, 22 minutos já do segundo tempo aqui no estádio Municipal Oswaldo Rocha. Já a gente vai perguntar para você de casa quem é o melhor jogador da partida. Vai receber um prêmio sim aqui da diretoria de Botuporã de Esporte, também aqui da Web TV L10. Olha só o Eric marcando o Manuel, chutou de qualquer jeito, mas chutou bem. A bola fica lá em cima com o Chá tá nela, procura alguém, jogou aqui para o Alan, impedido. Mas os comentários aqui, mas o jogo, como é que é? Os caras perguntando se teve uma feijoada antes do jogo, mas na verdade ele tá afirmando aí o Júri Andineri, né? Mas se foi no primeiro tempo, viu?
Olha Será, lá, Maílson? foi eu li no primeiro tempo, é que eu esqueci de passar pra galera, mas eu li. Olha só, bela tabelinha, Luan, fintou entre as pernas do Naldo, de novo também no Anderson, se tocar pra trás pode ser uma pintura! Trava na hora H o jogador Manuel, que no primeiro gol errou, agora vai lá e tira um gol. Então o Manuel tá 0-0 e tem escanteio que favorece a equipe do Guarani. Deixa eu levantar um pouco aqui pra eu ver as jogadas. Olha só quem tá com a bola lá, é o... Olha só, o Mateuzinho jogou pra área, não valeu nada, deu lateral. Impedimento? Impedimento do equipe do Guarani, então a bola vai ficar agora aos domínios do América. Então, Maílson, tem aí o comentário de Emanuel, de Everton, Joara, já sabe, né, meu? O Vai Corinthians. Ah, meu Deus do céu, eu vou falar comigo pra não trazer esses corintianos pra cá mais não, que tá complicando meu trabalho, viu? Olha só, quem tá com a bola lá é o Guilherme, goleiro do América, tocou para o Anderson Barber, é o cabeleireiro da galera, ele corta cabelo só da juventude, o homem é bom. Olha só, o Hugo tá tranquilo, ninguém aperta o Hugo, dá um chutão lá pra frente, o Nilton vai subir de cabeça. Agora quem ficou com o Chá tá nela, tocou para o Eugênio procura alguém, achou o Alain, mas o Nilton também tá lá ligadaço na marcação. E 23 minutos aí já do segundo tempo aqui no estádio municipal. Olha só, bola na área, bola perigosa. Olha, o Coutinho tá de brincadeira. Se é outro ali, joga lá no mato, ele domina com o peito pro parceiro. Olha o Tiula, chegou o Jefferson, chega também o Rian, chegou também o Anderson, ficou caído um monte de gente, virou um Briga de pra faca, eita, nós, no escuro ainda, viu? Olha só, o César vai lançar pro Eric, o Eric vai disputar a corrida com o Manuel. Manuel é veloz também. Manuel, Eric, Manuel. E dá certinho, porque o nome do Eric é Eric Manuel. Aí eu falei, Eric, Manuel, Eric. Olha só, o César joga aqui embaixo para o J20, o Jefferson Negro tocou para o Rian, R22, jogou na área, bola perigosa, o Luan, ei, Luan, cadê o manual? De testa. Não, Luan, não faz assim, Luan. A Cilélia, dizendo que Coutinho é um monstro, realmente, viu? Gente boa demais, joga muita bola. O Motos, acaba, pelo amor de Deus. Dormindo quietinho, né, mas gente boa demais. Dormir, né? Porque falando, o bicho que conversa, parece parece nós narrando aqui, não para um minuto. Olha só, a bola vai sair em lateral, que favorece a equipe. Ô, Gré, você vê ainda o América com força suficiente para conseguir descontar, ou até, sei lá, fazer gol, descontar, fazer algo do tipo. Ó, o Jefferson errou mais um passe ali no meio de campo, viu? A situação do América aí agora, mas é realmente tentar um golzinho, tudo bem, mas na boa. Se abrir demais, se subir o time demais para tentar pressionar, a chance é de tomar mais gols, mas eles têm que subir devagarzinho, tocando a bola. O time tá lento, é um time tá bem lento agora, os jogadores bem cansados, jogadores da América. Olha lá, o Maciel deu um bote firme, o Luan ficou com ela, vai colocar em velocidade, jogou errado. E nesse momento, Gré, você observa, você já falou, né, que eu também, o pensamento seu eu acho que é o mesmo meu, eu acho que é até do treinador, né, para não se expor muito, para não tomar mais. E olha só, bola perigosa, o Naldo tá impedido. Também impedido e não chegava também mais. Essa qualidade no passe é o que eu falo. Se ele tivesse em posição ali, tem que caprichar, gente. Demora um pouquinho mais. Peraí, rapidinho. Cilélia Souza. Não fala do meu irmão. Cilélia Souza, eu não te conheço, mas o Coutinho eu conheço demais. Cara, gente boa demais. Quando eu digo zoando aqui, que ele dormindo. Como é que é? Que ele é gente boa dormindo? Gente boa dormindo mas quietinho lá. Aí é parceiro velho de guerra nossa aqui de Botuporã, né? Ela colocou uma risadinha ali, mas eu só acho que ela concorda com a gente, hein? Que irmão, os irmãos para se dar bem é difícil, hein? Mas ele só não tem tamanho, mas tem um coração gigante. Rapaz, vamos lá. Para com isso. O coração dele é maior do que ele, rapaz. Você vai arrumar problema aí, rapaz. Vamos lá, quem tá na bola agora é o Rian. O Rian tocou no meio para o Mateuzinho. Mateuzinho domina, gira, procura alguém. Daqui a pouco são 26 minutos ainda do segundo tempo. Tem tempo para mais. Defesaça do goleiro Guilherme. E até o que eu tô percebendo é que o H9 não fez o seu gol ainda. Deve estar coçando para fazer um ali, né, Adilson e Gré? Ah, com certeza, mas o atacante é o seguinte, ele vive de gol, é o prazer dele, é a vontade da vida dele, é isso. O juiz marcou uma falta ali, então, com certeza, né? Ele vê o time ganhando 3-0, ele quer sim marcar, quer deixar o dele ali, porque é a função do atacante, é fazer gol. Mas é ele que tá jogando bem, tá participando das jogadas, né? Só que o time do América joga muito fechado também, né, Maílson? Apesar de ter tomado os gols aí com a questão do meio de campo, que deixou um espaço e tudo mais, foram bolas roubadas, né? E também com o América deu. Mas aí, se fosse um jogo, se o Guarani estivesse pressionando um pouco mais, por exemplo, ali os meio campo, né? Volante, cabeça de área, chegando um pouco mais, poderia até
tá um placar mais elástico aí, mas... Olha só, falta cobrada pelo Eugênio, vai jogar direto, soca pra frente lá, o Hernando que não teve confiança de segurar essa bola, olha só, o Luan segura, vai sair jogando lá com o Carlos Júnior domina, é o que eu falei, ele gosta de cadenciar, olha só, ele gira o jogo, se é outro aí, já joga aqui na frente aqui, já joga a responsa dos atacantes, girou de lateral para lateral, velho, narrei 2 jogos ontem, 2 jogos hoje, vai indo, daqui a pouco não tem voz nem para dar boa noite pro pessoal quando chegar na rua, viu? Vamos lá, quem tá com a bola agora é o César já toca aqui no meio para o Carlos Júnior, CJ25, tocou aqui embaixo para o C2, Coutinho, é o Coutinho, irmão da Cilélia Souza, alô Cilélia Souza, aquele abraço, é isso mesmo, Cilélia ou é Cileia? Se for Cileia, tá escrito errado aí no chat. Olha só, o Mateuzinho tá com ela, 18, procura alguém. Ele ama essa 18, eu sei por quê. Tocou lá em cima, ganhou o Jefferson, tentou colocar entre as pernas do Chá. O Chá deu um carrinho ali, não ficou. O Eugênio tá lá, o Mateuzinho tá incomodando ele. O Eugênio não viu saída, mas é experiente e joga pra lateral. Se é um jovenzinho que quer sair jogando, entrega igual ontem entregaram um gol e hoje entregaram o outro de novo quando quer sair jogando sem inteligência, sem espaço. Aí, mas para dizer que aqui a equipe que não tem corporativismo, olha isso, que não tem corporativismo, por incrível que pareça, o Jean Giovanni tá ali, vai Vasco. É porque o Vasco tomou de 4-0 pro Criciúma ontem. Teve isso, mas eu tô meio desligado. Teve. Olha só, o Carlos Júnior subiu pra cabecear, não conseguiu, e o Du marca a falta, e o Carlos Júnior no Alain. Eu tava observando, o Carlos Júnior fez umas 4 faltas depois que ele entrou no segundo tempo, Graça. Você conseguiu contabilizar? Ali é meu parceiro também, ali chegou junto, não brinca não, Maílson. Ele ficou aí desde quarta-feira sem tomar uma cerveja, falou que hoje, quando ele voltar pra adega dele, que ele não quer nem saber trabalhar. Vai liberar a cerveja pros amigos. Mas o time do América, eu acho que até é natural, né, que o time do Guarani tire o pé, é isso. E aí, vai lá. Olha só, bola alçada na área, bola perigosa, tem desvio, não tem. Muito impedimento. É muito firme também esse zagueiro César. Vou te fazer uma pergunta, Guilherme. Eu sei que não está no tempo, mas 30 minutos do segundo tempo, a gente assistiu o primeiro e está assistindo o segundo. Se o jogo acabasse agora, Guilherme, você destacaria quem? Para quem você daria o prêmio de melhor da partida? Curto e grosso. Maílson. Deixa eu pensar aqui, pensei. Jefferson Negro. Eu também, assim, por mais ele fez um gol, eu acho que ele fez um gol, deu uma assistência, não sei se foi 2 assistências, não sei. Mas o César também está muito firme na jogada, viu? Ele não erra uma de cabeça. Eu tô contabilizando aqui, ele errou um passo sozinho até agora. Mas é a sua opinião, eu pedi a sua opinião. Você não pediu a minha, mas eu dei lá ele. Vamos lá, quem tá com a bola é o Maciel, jogou pro seu amigo irmão gêmeo, o Jefferson. Deixou, Mateuzinho chamou pra perna esquerda, não conseguiu, vai tocar lá em cima, tocou no meio para o Carlos Júnior domina ela, procura alguém, achou o gigante, o Nilton Oliveira faz tabelinha, que tabela bonita, parece futsal, Luan, Luan. Olha só, o Nilton devolve para o M21, Maciel, tocou para o Jefferson, só apoiou, bateu, tem desvio, é gol! Gol! Na marca dos 31 minutos do segundo tempo, uma bela triangulação, eu tinha dito, Nilton Oliveira, Maciel, Nilton, Jefferson só apoia, dá uma de pivô, Maciel bate, tem desvio e é gol! É do Guarani! E é o M21, Maciel Amaral, gosto muito desse rapaz, merece muito, guerreiro Maciel Amaral, e no momento o placar mostra, o Guarani tá com 4 e o América tá com 0, Grazão! Mais um grande gol de jogada trabalhada, assistência de Jefferson Negro, grande chute de Maciel, que também está fazendo uma grande partida no meio de campo, na marcação. Olha só, o Maciel agora deixou o Naldo no chão e a torcida vai ao delírio e tem uma briga ali danada. Oi, Jade, boa tarde. Entrou, olha o lance, Maílson. Olha só, lance perigoso, não tira lá o zagueirão Hugo. Então, Maílson, fala. Aí Maciel, ele acaba de entrar na jogada agora. Beleza. Ele já vinha fazendo um bom jogo, só que a intensidade de Jefferson, como eu vinha falando antes, além da finalização, assistência, a intensidade de Jefferson, né, durante todo o jogo, ele manteve um padrão, desde o primeiro tempo até o segundo, enquanto os outros jogadores, igual o Luan também, vem fazendo uma boa partida, mas jogou melhor o primeiro tempo. E Jefferson, ele não caiu. Olha só a bola na área, mais uma vez o gigante César tira de cabeça. Vai mudar, viu? Vai mudar a equipe do Guarani, Gré, observa aí quem vai entrar. Vai entrar Duda, camisa 17. E como eu tava falando, Maílson, peraí, quero ver se você é bom. Duda vai entrar, é um meia. Quem vai sair? Maciel.
Vai sair um volante, né? Mas ele aí já tá com a vitória garantida. Ele já tinha pedido para Tinha pedido para sair? Na verdade, ele fez um sinal. Então, Deus... Mas enfim, Maílson, então os outros jogadores, igual o César também, seguro, tá, mas não foi exigido, né? Mas tanto é que o goleiro praticamente não defendeu uma bola no jogo, bolas alçadas apenas, que o time do América não impôs uma dificuldade assim para o sistema defensivo do Guarani. E Jefferson, ele foi intenso o jogo todo, ele, além de ter o resultado prático. Vai lá, Maílson. Saiu a bola. Bola na área, saiu. Gré, no começo do jogo, se você olhar lá no começo da live, o Wellington Costa fala bem assim, vai ser 5-0 pro Guarani. E agora ele colocou aqui, só falta um para eu acertar o placar. Nossa, teve isso, hein? Teve, eu li aqui. E agora ele colocou, falta só um para acertar o placar. Vamos lá, quem tá com a bola é o Rian, tocou para o Jefferson, que tá com... Eita, rapaz, o Naldo tá estressado. Tá estressado, não tá brincando. E o juizão, assim, não sei, né? Esse momento do jogo, hein, Messi? Mais uma vez aí, eu não sei como tá o banco do América, mas eu acredito que poderia dar uma renovada no time, viu, Maílson? Sabe por quê, Gré? Porque, assim, tem mais 3 jogos pro time. Então, assim, não pode querer jogar toalha, querer entrar só na força. Porque se ele for expulso no próximo, ele vai fazer falta pro time dele. Com certeza. Olha só, saiu jogando errado, o Mateuzinho, uma piaba, cortou pra esquerda, se bater dali é perigo, tira o goleirão Guilherme, seria o segundo gol do Mateuzinho e o 5º gol aí do América. O Gilberto Beto diz, chama aqui na Lagoa d'Água que é bom. Então, Maílson, aqui uma jogada equivocada do lateral esquerdo, né? Como é que é o nome do lateral esquerdo? O colega nosso lá da quadra? Anderson, ele poderia estar fazendo esse chute, beirando a linha. Nem que ela vai para a lateral, mas se for para chutar, nunca você tem que estar beirando a linha lateral. Ela só raspar e ir para fora, mas isso aí sobrou o... Olha só, escanteio cobrado na cabeça do César. O César botou pro meio, o Eric furou, sobrou, bateu, tira em cima da linha. O Chá, que furada do César, mas sobrou no pé do Newton, que tava doido para fazer o seu, mas o Chá falou, aqui não, Newton, eu tô aqui, foi lá e tirou. E o placar continua, América tem 0, Guarani tem 4 e temos 35 minutos do segundo tempo aqui no Estádio Municipal Oswaldo Rocha. É o Web TV L10 mostrando a região para o mundo. Olha só que bola fatiada perigosa nas mãos do goleiro Guilherme. Maílson, Newton quase, se ele faz um gol aí, o time dele ganhando, metendo 3, eu vou falar pra você, viu? 4. Não, o time dele, o Corinthians, pô. O Grêmio tá me complicando. Olha só o Duda na bola, o Naldo. Ô juiz, tá demorando. Já deveria ter sido expulso nessa jogada aí. Só no segundo tempo, o Naldo fez umas 8 faltas. E existe um padrão, Greg, que o juiz fala que quando o jogador faz acima de 4, 5 faltas, por mais que não seja forte, nada, que ele tem que amarelar o jogador. Olha lá, tem uma discussãozinha ali do Naldo com o Eric. E vai amarelar pro Eric. Amarelou pro Eric. Juiz, você se complicou, meu amigo. Mas vamos lá, ele tá lá dentro, ele sabe o que ele está ouvindo. E amarelou pro Naldo, o Naldo já tem amarelo, vai ser expulso. Vai ser expulso o Naldo e a gente vinha cantando a pedra. Tá expulso o Naldo e ia lá mostrando o dedo pro jogador Eric, rapaz. Calma, Naldo, você é gente boa, Naldo. Esquece, é futebol, relaxa. Expulso o jogador número 8 da equipe do América e a gente vinha dizendo, né, Gré? Não sei o que eu comento. A gente vinha falando sobre isso. O jogador tá nervoso. Quem errou pra mim foi o treinador que não tirou do campo faz tempo. Realmente, mas desde o primeiro tempo que Naldo, já depois do amarelo, ele não estava mudando a postura. E nesse momento ele aponta o dedo pro juiz, deve estar falando alguma besteira, e isso com certeza vai pra súmula. O Naldo tem mais jogos, ó, tá indo pra cima do juiz, o segurança já entrou, já botou o cacetete na mão, olha só, vai tomar uma bordoada ali, não precisa, né? Pronto. Mas isso é assim, a cena é lamentável, aqui a gente já tinha percebido isso. Sabe o que é complicado, mas porque assim, tá uma coisa visível. Eu acho que aí o treinador tem uma responsabilidade grande em cima disso, que ele tá vendo um atleta que não tá... Olha só, Nilson. Então, ele tá vendo... O treinador, ele deveria estar vendo essa situação, Maílson, que o jogador não tá legal, até pro seu próprio time, pra você não ter um jogador a menos, e mantém o jogador em campo. Agora deixa eu falar só um comentário, olha só, não sei se foi inteligência do Eric, o que foi, mas ele foi lá, provocou o Naldo, apesar de ele já ter merecido o amarelo, provocou, discutiram, o Eric tomou um amarelinho, mas levou o Naldo também junto, né? E aí acabou que expulsou o jogador, e nesse momento o América com um jogador a menos, perdendo por 4-0, faltando aí 10 minutos ainda, pode complicar. Olha só, o Rian brigou com 1, com 2, com 3, tocou aqui embaixo, tem jogador caído.
Prossiga, Gré. Então, Maio, isso aí, a questão do treinador, tava visível para todos nós aqui. E assim, a gente não entende por que o treinador tá vendo aquilo ali. O cara já teve até uma falta anterior, que ele já poderia ter tomado o vermelho e não tira, não faz a troca do jogador. Entendeu? Então, assim, tem que ter essa visão, Maílson, tem que ter essa visão. O time está prejudicado e pode tomar mais gol agora. Então, por causa de uma coisa que estava óbvia, que todo mundo estava percebendo. Eu vou com o meu parceiro Adilson aqui. Eu tenho dois culpados aí nessa expulsão. O juiz que demorou muito para expulsar, que ele vinha fazendo aí, como escreveu aqui o Paulo Henrique, ó, o Naldo vinha fazendo hora extra em campo. Porque realmente, assim, nada contra o Naldo, é meu amigo particular, um grande profissional na área dele, mas faz tempo que ele tá entrando forte para amarelo, o juiz segurou. E também o treinador, que parece que não tá observando o jogo, que o jogador é um volante, é marcador, e tava fazendo uma falta atrás da outra. Tira o jogador, não vou pôr porque tá ajudando sim, mas pega um jogador ali, mesmo que não seja volante, pelo menos para você não complicar. Próximo jogo vai ser um jogo importante, o Naldo, que é um jogador importante, não tá em campo, Gré. Não, exatamente, mas tem essas duas situações. O do juiz, mas só por... A do juiz, só, a voz aqui já tá complicada. E o ar-condicionado aqui é bom, viu, gente? Mas aí porque ele manteve o controle, como eu vinha falando, no começo do jogo ele estava ponderando rapidinho, para as duas equipes. Observe que vai ter uma mudança ali no América. É o número 18, o Aro. E saindo o Alan. E o Matheus continua em campo, Gré. Então, mas olha como é que é complicado, né? O time do América, ele já tem algumas dificuldades, estava com algumas dificuldades e assim, eles poderiam estar trocando 2, 3 jogadores, né? Que só pode 3 alterações durante o jogo e assim não faz. Mas enfim, vamos lá, Maílson. Vamos lá, quem tá com a bola agora é o Coutinho. O Coutinho lançou na frente. Para o Rian. O Rian jogou para trás. Tirou o Hugo. O Hugo tá fazendo o que pode. Ele tá se virando nos 30, Hugo. Olha só, o Rian tocou aqui atrás para o Jefferson. Jefferson toca para o Mateuzinho. Mateuzinho, bom de bola. Chamou o Tiula. Tiula não foi. Foi no final. Olha só, tentou deixar o pé, mas não ficou. O Rian tá com ela. O Rian procura alguém. Achou o Jefferson. Fala pra gente aí, ô Grécio. Vai ter alguma mudança no time? Maílson, temos aqui o Esquerdinha. Temos aqui o Paulo César, né? O Raí e o Neguinho para entrar aí na equipe do Guarani. Vai trocar aí por atacado. Poderia estar fazendo essa troca, mas isso até um tempo mais, já está 39 do segundo tempo. Né? Uma vez que o placar já tá decidido há algum tempo, poderia estar fazendo essa gestão do elenco, tá colocando rodar, colocar o pessoal para poder jogar e participar com um tempo maior, né? Mas assim... E nesse momento a equipe do Guarani bota a equipe do América na roda. Olha só, o Jefferson domina na marcação dele, o Givanildo Teco, gente boa demais. E nesse momento o Guarani vai fazendo 4-0 na equipe do América, os dois que são rivais da comunidade. Mas aí teve aí uma... Como é que eu posso dizer? Uma baita... Eita! Entrou agora o Aro, vai tomar amarelo. Ele pede desculpa, ele entende que ele entrou forte. E eu gosto do Aro, que é um jogador assim, ele não é maldoso, então ele já fez uma falta e já pede lá para desculpa porque ele sabe que ele errou. E o juizão autoriza lá a mudança. Pessoal, vamos lá pro chat para vocês. Quem foi o melhor jogador da partida? Coloca lá só o nome do jogador e a equipe, por gentileza. Beleza? O melhor em campo, por favor, e o número... Ou melhor, o nome do jogador e a equipe. Ô, Gré, passa o microfone para o Brocador lá, Gré. Vamos começar com o Brocador. Vamos ver qual é a ideia do Broca. Que ninguém votou aqui, não. Vamos ver como é que o Broca tá lá observando esse jogo. Alô, meu amigo Cid Brocador. Para você, o melhor em campo. Luan. Votou em Luan. Beleza. É a opinião do Broca. Para você, Adilson, o melhor jogador em campo. Jefferson. Jefferson. Para você... Não, Gré, vamos esperar um pouquinho o chat, né, Gré? Começamos agora. Vamos aguardar. Beleza, e mudança quádrupla. Quádrupla. Sai Eric, sai Luan, sai Jefferson. Quem foi o outro que saiu aí, Gré? Daqui a pouco... Jefferson, Luan, Eric. Aí passou batido. Foi quando eu fui buscar lá a informação do Brocador. Nilton Oliveira já tinha saído? Não, saiu agora. Então saiu agora, Nilton Oliveira. Saiu o Nilton, entrou o Paulo César. Saiu Luan, saiu Jefferson e saiu mais um que eu não me lembro, não me recordo. E aí agora nós temos aí, gente, 3 minutos somente aí até chegar o resultado, os 45, né? Mais o acrescido pelo árbitro. E tá 4-0.
ficou em campo lá o César, o Coutinho, mas mudou 8 vezes o Guarani. O time completamente mudado, viu? Partiu o César, bateu um tiro de meta. Não, César, não é assim. Então, Maílson, o jogo tá... Peraí. Quem que o Miller pergunta? Aí, Maílson, fala aí. Os gols, Miller, meu amigo Miller Queiroz, aí da Lago das Costas, foram um gol do Luan, um gol do Mateuzinho e... Um gol do Jefferson, outro gol do Maciel. Pronto. Mateuzinho, Luan, Jefferson, Maciel. E, Gré, vamos lá. Pra você, Gré, o melhor jogador da partida? Jefferson. Pra mim também foi o Jefferson Negro. Assistência, gol, sempre buscando o jogo, né? O Luan foi bem no primeiro tempo, mas no segundo deu uma apagadinha. Então, assim, a gente tem que seguir o critério, tem que ser correto nas nossas escolhas. A minha votação aqui é para o Jefferson. E até o momento só teve aqui um voto para o Luan. E o chat ainda não votou. Teve um voto pro Jefferson Negro também. E perguntando se o esquerdinha voltou a jogar. Ele... Parece que ele ainda tem alguma dificuldade, mas já tá lá. Ele tá movimentando bem. Ela pegou na bola, Maílson. Olha só, o esquerdinha jogou essa bola na área. Quem foi que errou isso aí? Duda, não faz assim, Duda. Lá vem bola isso, perigosa. Duda. Olha só, jogou na frente. Primeira vez no jogo que eu vi o 10 dando um pique, Maílson. Você pegou no pé Peguei do no rapaz. pé, peguei no pé dele, mas porque o time precisava, Maílson. Então, assim, é o que a gente tá vendo, né, mano? Se amanhã ou depois as equipes estarem considerando o que a gente tá falando aqui, beleza, mas o jogo tá aí pra todo mundo ver. Por isso que a gente fala que é importante essa transmissão, ter esse debate, essa conversa aqui, porque depois os jogadores têm essa oportunidade, a arbitragem tem a oportunidade de fazer Olha análise. só o César na bola. Que isso, Tiúda? Misericórdia. Quase se pega também, seria fatality. Olha só, o Mateuzinho jogou pro Neguinho, o Neguinho dominou, vai chutar dali, não cortou pra dentro. Se ele já bate de primeira ali, seria mais perigoso. Mateuzinho gosta de correr, o homem parece uma piaba e ainda fica com lateral que favorece a equipe do Guarani. 44 minutos e 22 segundos, eu já vou descendo, vou narrar lá de baixo, Gré, a gente vai tendo aí essa conversa, eu de lá, você de cá, beleza? Bora lá, Maílson, bora lá. Ô, Maílson, qualquer coisa você vê os acréscimos lá, viu, Maílson? Beleza, vou descer aqui, qualquer novidade eu passo para vocês. Vamos descer narrando aqui. Nesse momento quem tá com a bola é o Coutinho, zagueirão, não tem tamanho, mas joga muito. Tocou para o Mateuzinho tá com ela, o número 18, vai girar o jogo. Girou lá em cima com o Paulo César, não deu certo. Quem ganhou foi o Chá. O Chá tá com ela, tocou no meio para o Matheus. Matheus agora participativo no final do jogo, perde para o Coutinho. Mas isso aí ele não me ajuda, né, Maílson? Ele tá com a bola limpa, só devolve pro rapaz, toca e passa e tenta fazer ali, perde a bola, aí não ajuda. Mas prejudicou demais o time do América, precisa de criação também. Então já é mais algum problema aí pra galera da comissão técnica. Tá vendo aí, Tiúla deixou ali a perna ali, já correndo risco de tomar um cartãozinho também. O Guarani só administra a bola esperando abrir um espaço. Olha só o Rian joga essa bola na área, bola perigosa lá no segundo pau. Quem tá nela lá é o Duda, jogou primeiro da área, perigoso. Quem cabeceou, não cabeceou. 2 jogadores a mesma equipe batendo cabeça. Quase o Neguinho consegue fazer o 5º gol da equipe aí do Guarani. Ô Gré, meu áudio tá bom aí, tá falhando? Tá tudo ok, Maílson, pode ir na fé aí, tá tranquilo. E a questão dos acréscimos aí, Maílson, vê com o Felipe se já tem os acréscimos. Ainda não subiu aqui a bandeira, não. 3 minutos de acréscimo, viu? 3 minutos de acréscimo, o árbitro fala alguma coisa no rádio ali, mas anunciado aqui, 3 de acréscimo, e quem tá com a bola lá é o Tiúla sai jogando, tocou no meio para o Aro domina, toca lá em cima para o Chá. O Chá jogou os 2 tempos, guerreiro Chá. Olha só o Eugênio finta lá no meio de campo, colocou a bola na frente, tocou lá em cima para o Chá vai lançar, não lançou de novo, subiu para quem? Pro César, pro Matheus tá nela, o César na marcação, olha só o Matheus, espera alguém passar, não passa, passou aqui o lateral esquerdo, o Anderson, Dedê, olha só, demorou, conseguiu fintar a esquerdinha, bateu dali direto para fora. Bola perigosa, Maílson, o time do América, esse finalzinho agora, com as entradas, parece que deu uma melhorada. Por exemplo, o Aro, ele entrou bem, ele tem qualidade, poderia, de repente, ter entrado mais cedo. Exato. Né? Então, a gente vê que o América tem, sim, tudo bem, o Guarani mudou, já tá pisando no freio, mas, enfim, o jogo foi decidido, o Guarani manteve o seu favoritismo aí na partida, jogou bem, jogou tranquilo.
Olha só, o Rian dominou bonito aqui, o banco Valdelírio deu de esquerda aqui para o Neguinho, pode ser perigo, o Neguinho tá nela, o Neguinho jogador inteligente, veterano, jogou no meio para o Duda tenta fintar, não finta, sobrou com o Hugo sai jogando aqui com o lateral esquerdo, o Dedê tá nela, levanta a cabeça, chuta para frente, desvia na cabeça do Duda e a bola sai em lateral, que favorece a equipe do América, e quem vai cobrar o lateral é o volante Eugênio, tocou para o seu amigo volante também, o Tiula, de Tiula para Eugênio, de Eugênio para Tiula, olha só, o Eugênio jogou na frente, quem tá na bola agora é o Coutinho tá lá na marcação, ganhou do Matheus, agora o Matheus ganhou no corpo do Coutinho, o Coutinho deu uma cochilada, tá cansado, primeiro erro do Coutinho no jogo, o Matheus jogou essa bola na área, o Tiula tentou devolver, Carlos Júnior domina com muita qualidade, sai jogando no peito, o Carlos Júnior tocou para o Rian tá com aro, olha só, o esquerdinha voltando a jogar bola e voltando a jogar bem, aí pela equipe do Guarani, já estamos nos acréscimos, provavelmente o juizão tá pedindo a bola, vai acabar o jogo aqui no Estádio Municipal Oswaldo Rocha, fim de jogo no Estádio Municipal Oswaldo Rocha, o Guarani ficou com 4, o América ficou com 0 e já vamos entregar o prêmio para o melhor da partida. Então, Maílson, uma grande partida da equipe do Guarani, o América aguentou, vamos dizer assim, conseguiu manter aí uma organização, né, no primeiro tempo, teve pouca chance, na verdade, né, mas o sistema defensivo do América até um certo momento estava indo razoável, né, vamos dizer assim, só que com alguns erros, primeiramente erros individuais, complicou a partida como um todo, e aí o Guarani tomou conta do jogo, cresceu, fez uma grande partida, né, isso e manteve aí o seu favoritismo, não só para a partida, mas também, como a gente já disse aqui, um time muito forte, um elenco, um bom elenco, e aí vem defendendo o título, buscando aí o tricampeonato seguido, né, na verdade. Beleza, final de jogo. Alô, Jefferson Nego, chega pra cá, já tá chegando pra cá o Jefferson, ele que é lá da cidade de Arte Santana, já conheço demais, já dei muito prêmio pra esse rapaz aqui. Jefferson, primeiramente, boa noite, parabéns pela sua partida, não era de esperar menos, né, você sempre aí reforçando essa equipe do Guarani, colocando qualidade lá na frente, nos passos, muito guerreiro, é um cara que poderia ter cochilado de vez em quando, mas não cochila, leva muito a sério o que faz, não é à toa que sempre tá aí fazendo gols, dando passe, dando assistência, você esperava esse jogo dessa forma, vocês queriam mais, e para quem você dedica sua vitória, seus gols, sua assistência, esse jogo maravilhoso que você fez, tá aqui seu prêmio. Primeiramente, boa noite, agradecer pela mais uma oportunidade da galera do Guarani, uma estreia com o pé direito, né? Começamos o campeonato como terminamos ano passado, consagrado campeão, e agradecer a toda a torcida e os meus parceiros de equipe pela vitória e sair daqui muito feliz. Para quem você dedica seu gol e sua assistência, alguém especial que você queira mandar? Esse gol e as assistências foi para toda a minha família, as pessoas que torcem por mim, e muito obrigado, tamo junto. Parabéns, Jefferson, parabéns, Guarani, vem cá, vamos tirar uma foto aqui, valeu. Grezão, por hoje é só, meu amigo. Valeu, Maílson Duque, um forte abraço aí a toda a galera, aos ouvintes aí da Web TV L10, e final de semana, com fé em Deus aí, tá todo mundo de volta. Valeu, Maílson. Valeu, galera.